ainda a programação, eu vou mandar o link da inscrição, aí vocês dão uma olhadinha como tá, vai ser bacana. E apesar de ser no Meet, né, é de Campinas, então seria bom se todo mundo colasse. Vou mandar aqui para vocês olharem a programação. É de graça, gente, muito bom. Bom dia. Tá, agora a gente vai começar certinho. Bem-vindos, quem são primeira vez, acho que é o Henrique e o David. Eu perdi a Marília explicando o nome. Tanto faz, Davi é mais fácil. Tá bom. Sejam muito bem-vindos. Acho que ninguém aqui está perdido, mas nós somos o grupo local da BC2 de Campinas. A gente está continuando uma série hoje. Desculpa, gente, peraí. A gente vai continuar a série hoje do Mundo Perdido de Adão e Eva. O Gesi vai guiar a gente aí pelos capítulos de 4 a 6 ou 7. Ainda não sabemos. Mas antes de começar, a gente sempre tem uma ordemzinha de eventos, de acontecimentos do nosso encontro. A gente começa por um devocional, depois o Gesi apresenta, faz o estudo, e no fim a gente abre para perguntas e discussões. Então a Marília vai começar aqui para a gente com um devocional. Vai, Gima. Obrigada, amiga. Gente, vou falar bem rapidinho de um texto que eu estava refletindo aqui, para a gente lembrar, né, qual que é a base de tudo, para que a gente está aqui, para que esse grupo serve, o que baliza o nosso grupo. Enfim, eu vou ler um texto que está em João 15, a partir do versículo... Peraí que eu perdi aqui. A partir do versículo 9, tá bom? Eu vou ler na versão NVT. Ele diz assim, Jesus falando, né? Eu os amei como o Pai me amou. Permaneçam no meu amor. Quando vocês obedecem aos meus mandamentos, permanecem no meu amor, assim como eu obedeço aos mandamentos de meu Pai e permaneço no amor dele. Eu lhes disse essas coisas para que fiquem repletos de minha alegria. Sim, sua alegria transbordará. Este é o meu mandamento. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Não existe amor maior do que dar a vida por seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo de escravos, pois o Senhor não faz confidência a seus escravos. Agora vocês são meus amigos, pois eu lhes disse tudo o que o Pai me disse. Eu fiquei pensando, quando eu li esses capítulos que a gente vai estudar hoje, em especial o primeiro capítulo, achei ele muito especial, e eu fiquei pensando no amor de Deus por nós, né? Um amor tão grande, antes mesmo da gente existir, que criou tudo isso para habitar aqui com a gente, né? E em Jesus, isso atinge o seu ápice, assim, né? Jesus, ele não só nos ama, não só se sacrifica por nós, mas ele nos tem como amigos. E aí a gente sempre lembra daquela música, sempre que fala amigo, eu penso naquela música, eu não vou torturar vocês cantando, mas ela diz assim, não existe nada melhor do que ser amigo de Deus. Clássica essa musiquinha, né? Linda também. E realmente não existe nada melhor que isso, e eu acho que não existe nada melhor que isso, porque esse é o nosso propósito também. O nosso propósito aqui é existir com Deus, é ser amigo de Deus. E é só por isso que a gente consegue fazer qualquer coisa que a gente faz, enquanto grupo local, enquanto igreja, enquanto irmãos em Cristo. É só essa amizade com Deus que nos sustenta e sustenta todas as nossas outras amizades, né, aqui na Terra. E eu acho que tem vários momentos na Bíblia que fala sobre isso, né, sobre o amor de Deus por nós. Na verdade, talvez todos os versículos da Bíblia falem sobre o amor de Deus por nós, mas esse aqui, ele ressalta, né, que quando a gente obedece a Deus, assim como Jesus obedeceu a Deus, é aí que a gente se torna amigos dele. E esse é o nosso propósito aqui, esse é o nosso propósito na Terra, e esse é o nosso propósito enquanto grupo local mesmo, né? A gente entende a nossa missão, entende que esse grupo não é só um grupo de estudo, e também não é só um grupo de amigos, embora essa seja uma boa definição, né? Um grupo de amigos. Mas nós somos um grupo também que faz missão. Isso que a gente faz aqui é uma forma de missão, né? Uma forma de edificar o reino de Deus, do modo como a gente consegue, né? Então, é isso que eu queria trazer para a gente.
que a gente possa ter isso no coração nesse estudo, né? Qual é o nosso propósito aqui, para que a gente foi criado, né? E para que tudo foi criado, na verdade. Então, vou fazer uma oração antes da gente começar, e aí eu já passo a palavra para o Gesi. Paizinho, muito obrigada por esse dia, Deus. Muito obrigada porque o Senhor tem nos mantido enquanto grupo da ABC2. Obrigada por cada pessoa nova e por cada pessoa que já está aqui faz tanto tempo, Deus, e porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem cuidado a cada sábado que a gente se reúne, para que a gente possa estar aqui, para que a gente possa entender mais da Tua palavra, Deus. Eu te agradeço porque isso é um presente gratuito do Senhor para nós. Obrigada porque o Senhor escolheu se revelar para nós, porque o Senhor trouxe, Pai, e nos deu a sua palavra para que a gente possa compreender um pouco mais de Ti e, consequentemente, um pouco mais de nós também, Pai. Te peço que o Senhor nos dê paciência, humildade, para que a gente possa ouvir e entender esse estudo e filtrar, Pai, tudo que tem que ser filtrado para o nosso coração, Deus. Esteja com Gesi nessa condução e cuide de nós nesse momento, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Então é isso. Passo a palavra para o Gesiel. Oi, gente. Bom dia. Tudo bom? Agora sim, oficialmente, bom dia. Bom dia oficial. Gente, umas pessoas novas aí, né? Tudo bom, Curca? Você tá joia? Beleza? Henrique, beleza? Eu lembro de você. A gente bate um papo. Henrique, também bem-vindo aí. Tem mais gente, né? Não, são só essas pessoas. Oi, gente. Então, vamos começar o estudo? A gente está estudando esse livro, então, do John Walton, né? Já faz aí 15 dias que a Marília fez o estudo inicial, né? A exposição inicial do dos capítulos da introdução, mais as proposições de 1 a 3, né? O John Walton é um professor de teologia do Wheaton College, né? Um seminário norte-americano de teologia, um seminário bastante forte, né? E ele tem uma série de estudos, a gente já falou sobre isso, né? Uma série de estudos sobre o mundo perdido, né? Eu até brinquei no encontro passado, né? Essa coisa meio Jurassic Park, assim, né? O mundo perdido de Adão e Eva, o mundo perdido de Gênesis 1, bem antes do mundo perdido de Adão e Eva. E ele tem um terceiro livro, eu tô até com ele aqui. Eu acho que tem mais nessa série, mas tem o mundo perdido do Dilúvio, né? Que ele escreveu junto com o Tremper Longman III. É um cara bastante eminente no estudo sobre a relação entre o Antigo Oriente Próximo e teologia cristã, né? A gente já falou um pouco dele. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre as proposições de 4 a 6, né? 6 livros na série, né? Quem disse isso? Eu acabei não pegando aqui. Deixa eu ver. Compartilhar a tela enquanto isso. Mas então, gente, hoje a gente vai conversar as proposições de 4 a 6, que são os capítulos de 4 a 6, né? É como ele escolheu dividir o livro. A Marília falou. Como ele escolheu dividir o livro, né? Ele escolheu dividir o livro em proposições. Então, eu acho isso muito legal. Lembra um pouco o espírito dos livros clássicos, né? Quando você abre o sumário, você tem uma ideia muito boa do que está acontecendo no livro, né? Isso eu acho fantástico. Está apresentando para vocês aí, pessoal? Ah, sim, ok. Né? Eu, pegando aqui, por exemplo, quando você pega Confissões, você abre Confissões de Santo Agostinho, também está aqui, você vai abrindo, você olha e você já sabe o que está acontecendo a partir do sumário, né? Eu acho isso muito legal, o que o Walton faz também. Então, a gente vai trabalhar essas proposições, são os temas dos capítulos, né? Hoje a gente vai estudar, então, as proposições de 4 a 6. Como sempre, vai ficar muito quebrado, né, gente? Então, espero que vocês compreendam, a gente vai pegar o bonde andando e vai tentar entrar nesse bonde, mas a gente também não vai conseguir cobrir o capítulo 1 inteiro e o 2 inteiro, porque, afinal das contas, o livro inteiro é a respeito disso. Mas ele traz alguns temas que já são relevantes e que eu diria assim, são até um pouco mais polêmicos a respeito da interpretação de Gênesis 1 e 2, né? E a gente vai poder discutir apropriadamente mais no final.
Mas então, eu coloquei esse nome de Cosmos e Humanidade. Não foi um merchan, tá bom? Para quem conhece a BC2, tem o curso aí Deus, o Cosmos e a Humanidade. E sem querer, bom, mas agora já aproveitando para fazer o merchan, né? Tem a pós-graduação da BC2, que chama Deus, Cosmos e a Humanidade. É uma pós-graduação voltada para a relação entre ciência e fé cristã. Então, entre teologia cristã, Deus, o cosmos e a humanidade, né? Tá trocado o H com o C aí, Ayrton, mas é isso aí. Isso que é o espírito. Isso. Então, mas, gente, não tem nada a ver com a pós da BC2, né? É só porque a gente vai falar um pouco sobre esses temas. Bom, gente, quais temas são esses? Bom, eu vou primeiro recapitular um pouco do estudo da Marília, bem rapidinho, tá? Só para a gente não ficar no limbo. Então, vou recapitular isso sob a forma das proposições que a Marília apresentou, né? Primeira coisa que o John Walton fala, ele já abre na introdução falando um pouco disso, mas ele entra apropriadamente no tema de que Gênesis é um documento antigo. Então, o que isso significa? Que a gente não pode ler Gênesis com as nossas lentes modernas. A gente, quando tenta se aproximar do texto de Gênesis, muitas vezes a gente leva nossos vieses, e isso é impossível não levar nossos vieses para a leitura de um texto qualquer. Mas o ponto aqui é que nós devemos nos esforçar para nos aproximarmos do contexto original para qual o texto foi escrito, no contexto original e na intenção original de quem quer que tenha escrito Gênesis, tá bom? Então, ele até menciona isso, né? Ao lermos o texto a partir das ideias modernas, diminuímos sua autoridade e o comprometemos, conferindo autoridade para nós mesmos e para nossas ideias. Isso é especialmente verdadeiro quando interpretamos o texto como se ele estivesse se referindo à ciência moderna, da qual tanto o autor quanto o público não tinham conhecimento. O texto não pode significar o que ele nunca significou. Suas afirmações podem convergir com a ciência moderna, mas não transformam a ciência moderna em palavra final. E aí por aí vai. Ele vai começar a falar um pouco sobre a ciência moderna. Mas o ponto é esse, né? Que ao lermos a partir das nossas ideias modernas, nós diminuímos sua autoridade e comprometemos. Boa, Má. Eu não vou repetir tudo o que a Marília falou. A Má passou aí o link do nosso encontro, em que ela explicou muito bem tudo isso, em muitos detalhes, mas eu queria mencionar isso porque é um ponto de partida que a gente não pode esquecer, tá bom, pessoal? Não pode esquecer hoje, não pode esquecer, enfim, na semana, daqui 2 semanas, e depois também não. Gênesis é um documento antigo, tá bom? A gente precisa lembrar disso nessa série de estudos. O autor está tomando isso como premissa. Bom, mas aí ele vai avaliar que o significado de criar no mundo antigo e no Antigo Testamento é atribuir papéis e funções, certo? O que isso significa? Ele vai trabalhar um pouco essa perspectiva, segundo a qual ele vai explicar um pouco dos verbos, né? Os verbos diferentes, bará, azá. Novamente, a gente já discutiu isso, mas ele tenta mostrar como Gênesis não é a origem material das coisas, não representa, esses verbos não devem ser interpretados nesse sentido denotativo nosso, de interpretar, criar como sendo criar materialmente as coisas, mas atribuir papéis e funções. Então, ele dá diversos outros exemplos em Gênesis mesmo, e no Antigo Testamento em geral, mostrando como o verbo criar, usado em Gênesis capítulo 1, os 2 verbos usados para isso, eles se referem a atribuir papéis e funções ao invés de uma criação material. Normalmente a gente pensa em Gênesis como uma descrição material das coisas, quando primariamente, né, ele é uma descrição dos papéis e funções que Deus dá à criação, uma descrição da ordenação da criação. Isso leva naturalmente à proposição 3, né? A proposição 2 e 3, as proposições 2 e 3 não podem ser desconectadas. Ele fala que Gênesis 1 é um relato de origem funcional, não material, né? Numa metáfora brilhante, o Walton consegue descreve isso como Deus criando, Gênesis 1 como sendo um relato de Deus criando um lar para ele, né? Por mais que existisse a casa, né? E aí, bom, ele vai discutir isso um pouco melhor, mas quando a gente olha para um objeto como uma casa, a gente está olhando para a materialidade, né? Para suas funções materiais. O que é uma casa? Bom, é uma construção feita de alvenaria, ou de tijolos de barro, ou de madeira, com um teto, feito para as pessoas morarem. E o que é um lar? O lar é o lugar onde as pessoas moram, né?
Então, quando Deus escreve as funções de Gênesis capítulo 1 e cria o mundo como a gente lê o texto, ele está trazendo um relato de origem funcional porque ele está descrevendo a formação de um lar e não tanto a construção de uma casa. Então, eu achei legal essa analogia, eu vou recuperar essa analogia porque ele faz isso também ao longo desses outros capítulos que a gente vai conversar hoje. Tá bom? Então, finalmente entrando no assunto de hoje, tá bom? Na proposição 4, ele discute como, em Gênesis, Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. E eu achei maravilhoso esse capítulo. Por quê? Porque, enfim, no dia que eu estava lá na Conferência Nacional, né, e eu vi isso, foi a primeira vez que eu ouvi alguém dizendo isso. E eu achei impressionante, porque é algo que o texto nos dá, mas é necessário você refletir um pouco sobre o público para o qual está sendo escrito o texto, sobre o contexto no qual o texto da criação está sendo elencado, colocado para esse público, o que ele significa e como ele contrasta com a identidade de Israel ao das outras nações ao redor, e como, de que modo Deus se relaciona com o seu povo. Tudo, no fim das contas, é para dizer respeito sobre como Deus se relaciona com o seu povo. Como em outros momentos das Escrituras, a Bíblia nos conta a grande história da boa nova de Deus, em que Deus se aproxima de nós, né? E oferece sua amizade a nós, apesar de nós sermos quem somos, por meio de Jesus. E ele começa contando essa história por meio do Antigo Testamento, né? A Bíblia começa contando essa história a partir do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento a gente ouve isso, a gente vê isso, como Deus ordena o mundo como um espaço sagrado, um espaço no qual ele pode habitar. Eu vou explicar um pouco mais. Em Gênesis capítulo 1, o autor de Gênesis, os autores, né, colocam Gênesis como descrevem os dias da criação, né, e mostram como o papel desculpa, estou confundindo aqui. O autor de Gênesis, né, os autores, eles descrevem os 7 dias, né, e você deve lembrar disso, né, que no primeiro dia, uma coisa que eu não mencionei, né, ele mostra como os dias de 1 a 3 são a criação dos espaços e os dias de 4 a 6 são o preenchimento desses espaços, né, com vida, com animais, enfim, e no fim, em última instância, com seres humanos, né, então, os dias de 1 a 6 não são tanto uma descrição linear das coisas, mas se complementam. Outros teólogos brasileiros e do mundo afora defendem ideias parecidas, né, o Sayão, por exemplo, chegou a defender isso já há muito tempo atrás. Mas ele dá um papel diferente para o 7º dia, o Walton, né? Ele não, né? Ele lê no texto e enxergando o contraste com a cultura ao redor, ele enxerga como o descanso é o objetivo da criação. Muita gente não consegue entender, e aqui eu vai uma pausa importante, muita gente não consegue entender como é que Deus, sendo todo-poderoso, tendo todas as propriedades maximais, ele precisa ainda descansar. E essa é uma coisa que deixa a gente um pouco encucado, né? Deixa a gente um pouco encucado. Por que Deus precisa descansar? Esse é um negócio que não está muito claro a princípio. Então, depois veio a se sugerir, bom, Deus descansa, isso aparece em outros momentos da Bíblia, Deus descansa, e do mesmo modo como Deus descansa, você também precisa descansar, né? Você precisa guardar o sábado, como está na instrução de Êxodo capítulo 20. Aí depois o autor de Hebreus, ele vai retomar a noção de descanso no capítulo 8, se eu não me engano, e aí ele vai discutir um pouco sobre essa perspectiva do descanso divino e de como que a gente habita no descanso divino. Mas o texto de Gênesis 1 continua ainda um pouco incógnita, se a gente não parar e olhar para isso atentamente. O Walton defende que o descanso é o objetivo da criação. Então, quando Deus cria o mundo, ele cria o mundo e o clímax dessa criação é o descanso divino. Isso é interessante, por quê? Quando a gente está olhando para o texto de Gênesis capítulo 1, a gente vê uma descrição detalhada que chega no seu clímax até o dia 6, né? Com a criação da humanidade. Mas logo em seguida, o que acontece, pessoal? Deus descansa. Ele vê que tudo que ele criou era muito bom e ele entra no descanso dele. O Walton defende que o descanso é o objetivo da criação. É o clímax dessa criação. É quando o próprio Deus, e
e aqui, isso ele vai desenvolver ao longo do capítulo, é quando o próprio Deus toma o seu lar para habitá-lo, né? Então, Deus cria um espaço no qual ele ordena as funções do cosmos, cria o nosso mundo ordenado, e depois de criar esse mundo ordenado, o qual ele reconhece como bom, ele descansa. Ele entra para, digamos assim, morar nesse mundo. Ele entra para residir nessa habitação. Então, a analogia é realmente a desfrutar de um lar. É mais ou menos por aí mesmo, né, que vai caminhar. O Walton defende que quando Deus cria o nosso mundo, ele está criando um lar. É mais a descrição de como ele cria um lar do que cria uma casa. Não que ele não tenha criado a casa, tá, pessoal? Então, novamente, Gênesis 1 tem uma intenção de mostrar como que Deus se relaciona com o seu povo. E Gênesis 2 também, e por aí vai. Não é uma descrição científica de como as coisas funcionaram. Então, aí ele sempre vai retomar isso. Se fosse uma descrição material, a gente poderia, talvez, de algum modo, contrastar com a ciência moderna, com nossa percepção sobre as origens. Mas aqui o que a gente está falando é muito mais sobre a criação de um lar, as funções de um lar, o modo como Deus ordena o espaço do cosmos para ser o espaço que funciona como ele deseja. E, em última instância, ele torna esse espaço um lar. Então, isso é muito interessante. Então, a analogia do descanso é o descanso de desfrutar de um lar. Ele faz analogia com a mudança, né? Quando eu já mudei muitas vezes, pessoal, então eu posso falar aqui com experiência e um pouco de trauma, que mudar é uma coisa muito ruim, né? Que você tá lá com seus amigos e tudo mais, e aí, tipo, de repente as pessoas mudam e te levam embora. Mas o que acontece? Você chega nesse novo lugar, as coisas no primeiro dia são extremamente deprimentes. Você tá muito cansado, você tá muito triste, você tá, tipo assim, meu Deus, minhas coisas estão encaixotadas, velho. Tipo, nossa, que bagunça. Agora eu vou precisar desorganizar, quer dizer, vou precisar tirar dessas caixas para organizar as coisas, e enfim. Só que depois que você faz todo esse trampo danado de arrumar as coisas na sua casa, você descansa, né? Você descansa, agora é seu momento de descanso, não de você ficar dormindo, esticado, mas de você desfrutar do lar, tá bom? O que está acontecendo aqui, na opinião do Walton, é semelhante a essa analogia. Quando Deus termina de ordenar o espaço, né, do qual ele vai desfrutar, ele descansa, ele entra para esse descanso, ele entra para desfrutar desse lar. Então, é interessante porque ele usa os dois sentidos, né? Bem-vindas, meninas. Ele usa os dois sentidos desses termos, né? Tá aí os termos em hebraico junto, né? Shabbat, né? Que é cessar as atividades, né? Um momento de transição para o que ele considera que é o clímax, que está representado pelo termo nuar, né? Que significa mais ou menos descanso. Então, Shabbat, né? É o cessar das atividades. Quando Deus entra no seu Shabat, ele está cessando as atividades. Essa é a transição para o propósito central, que é o descanso divino. Descanso divino representado por Noar, né? Bom, gente, o que acontece então? Ele vai recapitular um pouco da teologia do descanso na Bíblia, né? Então, Deus diz aos israelitas que lhes daria descanso. Isso é algo que aparece lá em Deuteronômio capítulo 12, versículo 10, Josué do 1 ao 13. Então, Deus promete o descanso para o povo de Israel. E o descanso para o povo de Israel é prometido sob a forma de liberdade de invasões e conflitos, liberdade da desordem, liberdade daquele caos que é proporcionado quando os países vizinhos entram no seu país, destroem tudo, matam mulheres, crianças, depois matam todo mundo mesmo, e você fica sem nada, né? O país fica desolado. Aquela desordem que ameaça os israelitas em volta, Deus promete dar descanso para o povo. Deus promete que eles vão habitar em uma ordem, um certo tipo de ordem, um certo tipo de paz, né? De estabilidade. Isso está conectado com o termo Shalom também, né? A gente não entra aqui, não precisa, mas a ideia de que Deus iria habitar no meio do seu povo, ia ser um reino de paz, um reino de justiça, um reino de misericórdia, um reino no qual essa desordem não iria imperar. Então, esse é o descanso divino, o descanso da Shalom divino, o descanso da misericórdia divina.
Então, Jesus também promete descanso, um certo tipo de descanso, né? Então, ele vai lá para o Novo Testamento, onde Jesus fala em Mateus 11, 28, né? Vinde a mim, todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então, e aí Jesus promete descanso, né? Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para vossas almas. Então, Jesus, nesse texto, está falando sobre um tipo de descanso, no qual as pessoas estão sobrecarregadas e elas vão se aliviar no colo de Jesus. Elas vão se aliviar junto a Jesus. Jesus dá um fardo, Jesus ordena, digamos assim, algo, né? Mas essa pessoa permanece no descanso divino. Esse fardo permite um descanso. Não é que a pessoa fica preguiçosa lá, né? Não é que a pessoa fique esticada na grama, enfim. Mas agora ela compartilha de um certo tipo de fardo, de um certo tipo de caminhar com Jesus, que lhe proporciona descanso. Há um tipo de ordenação, né? Então, e também fala sobre descanso para o povo de Deus. Quando naquele texto incrível, né? Hebreus 8, eu tinha errado. Hebreus 4, ele fala sobre como a gente participa do próprio descanso divino, e ele usa a analogia da ideia de descanso divino para falar sobre como nós agora estamos integrados a esse descanso. Essas coisas agora se realizam, né? E aquele descanso que foi prometido na antiga aliança é realizado na nova aliança, né? A gente participa do descanso do próprio Deus, né? E ele até menciona o texto de Gênesis, capítulo 1, nesse trecho. Então, na opinião do Alton, todos se relacionam não ao relaxamento, mas à segurança e ordem no reino divino. E aí o John Alton vai dizer o seguinte: quando Deus descansa no sétimo dia, ele está assumindo sua residência no sistema ordenado que ele estabeleceu nos seus dias anteriores. Seu descanso não diz respeito apenas a um local de moradia. Essa é sua residência, um local para relacionamentos e também para o seu governo. Então, Deus não está... Quando o Gênesis nos diz que Deus está descansando, isso não diz respeito somente ao local de moradia. É isso que ele está defendendo. Mas um local no qual o próprio Deus se relaciona com o seu povo. E um local a partir do qual o próprio Deus governa esse mundo criado, né? Então, Deus, de qualquer modo, né, embora no Antigo Testamento seja apresentada uma imagem, né, e na Bíblia inteira, mas em particular no Antigo Testamento, Deus é apresentado como transcendente à sua criação, né? Mas no caso do texto de Gênesis 1, ele transcende, mas ao mesmo tempo não exatamente, porque ele está habitando nesse mundo, né? Esse mundo ele não criou e de repente saiu fora, ele agora habita nesse mundo. Então isso é importante. Aí o que acontece, gente? O Alton vai evoluir para explicar como funciona o conceito de descanso divino no Antigo Oriente Próximo. Eu devo dizer que eu gostaria de ter ido mais sobre o Antigo Oriente Próximo nesse trecho, porque ele fala assim: vamos falar sobre descanso divino no Antigo Oriente Próximo. E aí ele fala, no Oriente Próximo, tal e tal, mas ele não fala muito mais além disso, né? Eu gostaria de ver ele discorrendo sobre como funcionava essa teologia dos outros povos, né? As teologias de descanso dos outros povos, em contraste com a teologia bíblica do descanso, né? Mas, enfim, teologia dos judeus. No Antigo Oriente Próximo, de todo modo, ele vai argumentar que não seria difícil um leitor ler o relato de Gênesis e concluir que retrata a construção de um templo, pessoal. E aí, gente, isso é surpreendente, né? Pelo menos para quem ouve essa ideia a primeira vez, é bastante surpreendente. Quando eu ouvi isso na conferência, o Alton falando, eu fiquei um pouco impressionado, né? Porque não é algo que a gente costuma pensar a respeito. Mas aí ele vai tentar mostrar como o templo, para os judeus dessa época, era o centro do governo divino. Então, ele vai tentar mostrar como o fato de existirem templos, o fato de existir um templo, né, mostrava como Deus governava a partir daquele templo, né? Era o local a partir do qual Deus governava. Agora, vejam bem que é interessante que isso aparece diversas vezes no Antigo Testamento, e ele não chega a mencionar, mas eu cheguei a pensar nisso, né? Como no caso da construção do templo de Israel, né? Do templo de Jerusalém, em que Davi vai orar e Deus fala assim, Deus, eu quero construir um templo. E aí Deus fala assim, eu não habito em templos feitos por mãos humanas. E aí Deus dá uma descrição, sempre essa descrição de como Deus habita o nosso mundo criado, né? De como Deus governa esse mundo criado. E quando a gente volta para o texto de Gênesis capítulo 1, é exatamente isso que está acontecendo, né?
na opinião do John Walton, isso de modo ainda mais forte, Deus está estabelecendo no nosso mundo o centro do seu governo a partir do seu templo. Então, ele vai trazer isso de maneira bem firme, de que o nosso mundo é criado como a criação de um templo. Por que que ele chuta isso? Por que que esse é o palpite do John Walton, né? E é um palpite de um erudito, né? Em dizer que quando no Antigo Oriente Próximo as pessoas iam criar um templo, iam fundar um templo, elas precisavam fazer uma cerimônia de abertura do templo, de inauguração desse templo. As pessoas, os povos abriam templos fazendo cerimônias de inauguração desses templos, no qual as funções do templo eram declaradas, os sacerdotes eram estabelecidos, e o próprio Deus, a própria divindade, viria habitar nesse templo. Isso acontece com Deus também, né? Então, a gente vê lá no tabernáculo, isso acontece, né, em Êxodo, no final de Êxodo, o povo de Israel constrói o tabernáculo, as funções são declaradas, os sacerdotes são estabelecidos, toda a classe de sacerdotes, Arão e todos os outros levitas que servem com ele, e depois Deus vem habitar no templo, né? No templo de Jerusalém, isso acontece similarmente, né? De modo bastante similar. Então, eles constroem templo, tem uma cerimônia de inauguração, Salomão ora, né? E aí os sacerdotes entram no templo, oferecem sacrifícios, o próprio Deus vem habitar nesse templo. Então, acontece algo similar aqui. Uma vez que as funções são declaradas, presta bastante atenção. Uma vez que as funções, elas são descritas e declaradas, agora o próprio Deus vem e descansa nesse mundo. Ele vem habitar, residir nesse mundo. Esse mundo se torna o centro do governo divino. Esse mundo se torna um lugar a partir de onde Deus toma a sua residência, governa, e ele descansa nesse nosso mundo. Eu acabei pulando aí, mas a ideia é essa. Deus vem descansar no nosso mundo. Deus faz um lar para ele também. E, bom, vou ler aqui, né? Eu já estava passando para o tópico seguinte, sem prestar atenção no slide. Então, mas na Bíblia e no Antigo Oriente Próximo, existe, então, essa solenidade de inauguração. E aí você precisa considerar o público para quem Gênesis foi escrito. Quando você considera isso, você percebe que os 7 dias assumem um significado importante. Pela primeira vez, Deus estava estabelecendo sua presença no meio do povo. E, gente, quantos são os dias de inauguração do tabernáculo? Não são 7 também? Quando o povo vai inaugurar o tabernáculo, eles dedicam 7 dias para a inauguração desse tabernáculo. Do mesmo modo como o povo inaugura o tabernáculo, agora a criação é inaugurada como o templo do descanso divino, o templo a partir do qual Deus governa o mundo. E aí, gente, você precisa fazer um esforço de se deslocar para o meio do povo de Israel, depois de sair do Egito, agora meditando sobre a natureza desse Deus, a natureza da obra que ele fez por eles. E Moisés está prestes, o Walton dá uma viajada boa, ele fala assim, Moisés está lá com o povo, né, ele está sentado, está com os sábios e tal, e aí ele está prestes a dedicar o tabernáculo. O que acontece? Ele precisa contar para o povo quem que Deus é, o que ele fez, e como ele está presente, como Deus se importa. Então ele fala assim, olha, gente, esse templo que a gente está dedicando agora, né, esse tabernáculo, na verdade, ele simboliza algo muito maior, a presença do próprio Deus habitando no meio de nós, no nosso mundo. Embora a gente não consiga enxergar isso, embora a queda, aqui sou eu viajando, tenha nos afetado, mas o que a gente sabe é que Deus habita o nosso mundo. Deus ainda está presente nele, né? E a gente vai construir um templo dedicado a ele, mas vocês não podem se esquecer que, embora Deus vai habitar próximo de nós, nesse tabernáculo, ele está de um modo ainda mais amplo, presente no nosso mundo, governando o nosso mundo, e o mundo nunca teve seu trono vazio. É mais ou menos por aí. Então, gente, o mundo é construído como um templo, né? É isso. A ideia é que Deus ordena um espaço sagrado, né? O nosso mundo é ordenado como um espaço sagrado. Ele é ordenado como um espaço sagrado não porque Deus, como em outras visões de mundo, Deus está inerente às coisas criadas, né? Como se os animais, as plantas fossem partes de Deus, mas porque Deus habita nesse mundo e governa esse mundo no qual ele também reside, tá bom? Bom, gente, então, aí eu vou continuar aqui, daqui a pouco a gente tem que finalizar também. Eu gastei bastante tempo nessa proposição, mas eu acho que valeu a pena.
Depois a gente conversa mais, porque tem outros insights vindo em paralelo, de outras coisas que a gente já conversou, já leu, e eu já pensei também. Mas, enfim, quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa. E aqui, gente, o boa está entre aspas, se eu não me engano, né? Não porque ele não pense que é boa, mas ele quer discutir o sentido de boa. Então, eu cometi esse equívoco, né? Aí no slide principal. Isso faz diferença, né? Para filósofos faz muita diferença. Uso e a diferença entre usar uma coisa e você discutir aquele conceito, né? Mas tá bom. Quando Deus estabelece a ordem funcional, essa ordem é boa, né? É boa em que sentido? Então, aí ele vai discutir isso. Eu achei isso já o começo da polêmica, um pouco mais, né? Por quê? Porque ele vai discutir o sentido de bom. E qual a importância disso? Bom, gente, a gente sempre ouve dizer que uma coisa maravilhosa de Gênesis é que Deus declara o mundo como sendo bom e todas as coisas como sendo boas. E aí a gente entra Tov, isso mesmo. Tov ou Lotov, né? Bom e não bom. Então, quando a gente... São as poucas coisas que eu lembro de hebraico 1, gente, da Unicamp. Então, deixa eu usar esse hebraico aí. Então, gente, o Tov significa bom, né? E por que a gente... Em que sentido a gente usa bom na nossa língua? A gente usa em muitos sentidos, né? Muitos, diversos sentidos. A gente precisa encontrar... do mesmo modo, no hebraico, eles usam com diversos sentidos, né? A gente precisa encontrar o que o autor tentou querer dizer, os autores, né? Gasta o vocabulário, isso mesmo, Victor. Gente, então, vamos tentar investigar. E aqui o John Walton quer investigar um pouco do termo bom, porque a gente sempre ouve dizer que Deus criou o mundo como sendo bom. E, particularmente, gente, para mim, eu que sou pessoa que estuda teodiceias e tudo mais, gente, isso é um negócio que não dá de primeira, assim, você fica um pouco assustado. Você vai apresentar para uma pessoa que não é cristã, ela vai te dizer assim, poxa, mas Deus, o mundo é bom, mas o mundo não é bom, olha o tanto de coisa que tem no mundo, então você já ganha um problema aí. Então você precisa explicar, não, é bom de que modo? Mas aí você também se vê perdido um pouco. Se você disser que elas são boas, Agostinho vai muito nesse sentido. Fala assim, elas são boas simplesmente por existirem, por terem sido criadas por Deus, isso já significa que elas são boas. Mas tem mais coisa aí. O John Walton vai tentar renovar nosso entendimento, tentando fazer um estudo léxico do termo bom. Então, ele propõe três possíveis sentidos para isso, para o bom, né? A forma como Deus... Primeiro a forma como Deus conduz sua obra no mundo. Agora eu não peguei aqui referência, mas ele menciona alguns lugares. Crônicas, né? 1 Crônicas 16, 2 Crônicas 7. Sempre tem um salmo, né? Aquele salmo 25. Então, o Senhor é bom é uma das formas como a gente encontra o termo bom no Antigo Testamento. Então, nesse caso de o Senhor é bom, perceba, né, e o John Walton vai argumentar isso, que o que ele está dizendo aqui é que Deus conduz a sua obra no mundo de uma forma boa, né? Então, bom dia, Carlos, tudo bom? Então, a forma como Deus conduz a sua obra no mundo é que é boa. Então, aqui o sentido de bom é um bom no sentido formal, funcional, no sentido de atividade, né? Então, a forma como Deus conduz a obra no mundo é boa. Não está sendo descrita uma qualidade divina, uma qualidade abstrata de perfeição. Não está sendo descrito aqui nesse caso, algo inerente à natureza divina, embora Deus seja bom. Mas o que está dizendo é que Deus é bom em função daquilo que ele faz. Por quê? Porque ele destrói os cavalos dos inimigos, porque ele conduz o seu povo, porque ele governa o mundo com sabedoria e por aí vai. Então, é esse o sentido. O segundo sentido é bom em contraste com o mal, né? E aí a gente vai encontrar isso em Jó, por exemplo, nos Salmos também. Infelizmente, gente, por causa do tempo do nosso estudo, eu não vou conseguir mostrar os textos, né? Eu devia ter separado isso, mas qualquer coisa a gente pode voltar depois também. Isso não tem problema nenhum. Mas bom e mal aparecendo, por exemplo, nos Salmos, né? Contrastes entre coisas boas, assim, bom e mal, a partir de uma perspectiva pessoal, né? Nesses textos, nesses contextos, o John Walton argumenta, nesse sentido, bom vai significar
uma percepção pessoal, não significa subjetiva, mas uma percepção pessoal sobre uma coisa ser boa, ser má, ou num contexto aquilo ser bom ou ser mal, tá bom? Então esse é o contraste bom e mal. E por fim, algo que está funcionando como deveria, tá bom? Então isso aparece em Êxodo capítulo 18, algo que tem não um funcionamento, então assim, em Êxodo 18, aparece como uma coisa dentro de um sistema ordenado, que possui um papel desse modo, né? Então, Êxodo 18, 17, não um funcionamento ótimo, né? Então, segundo a Crônicas, mostra isso bom como tendo sentido de ordenado, né? Ele fala também do Salmo 133, bem ordenados. Se eu não me engano, o Salmo 133 é o Salmo da unidade cristã, né? Da unidade, é o com bom e com suave que os irmãos vivam em união. Não é esse? Eu posso ter errado. Não é 132? Bom, gente, eu não olhei o texto, tá bom? Só estou pegando aqui. O ponto é o seguinte, a gente tem 3 sentidos de bom. Então, a forma como Deus conduz sua obra no mundo, o bom e mal, é esse mesmo, né, Amandinha? Obrigado pela confirmação. Eu lembrava que era assim. Então, a forma como Deus conduz sua obra no mundo, bom e mal, e algo que está funcionando como deveria. Tem muitos sentidos possíveis, mas, e aí o Walton fala, mas como que a gente vai escolher qual que diz respeito a Gênesis? Como a gente pode olhar e falar assim, realmente a gente pode decidir, né, não pessoalmente, mas o texto nos mostra isso. Ele sugere que o contraste entre bom e não bom, em Gênesis capítulo 2, versículo 18, é uma forma de a gente perceber. E o que ele mais sugere? Que quando isso acontece, o texto nos indica que a coisa não é boa em função de não estar funcionando como deveria, tá bom? Por isso favorece, isso é um primeiro indício de que bom deve significar algo não está funcionando como deveria. Só que aí o que acontece, gente? Isso tem uma consequência importante. Baseado, aqui é uma citação direta, baseado na semântica das categorias que estão disponíveis, semântica é o sentido, tá bom, pessoal? O estudo do significado dos termos que estão sendo empregados. Baseado na semântica das categorias que estão disponíveis, e perfeito, imaculado, não está entre elas, e os indicadores contextuais, especificamente o uso da negação, eu diria que o bom se refere à condição na qual algo está funcionando otimamente como foi designado a ser em um sistema ordenado. Está trabalhando conforme a intenção de Deus. Então, bom, nesse sentido, defende o Walton, é trabalhar de acordo com o modo como Deus estabeleceu. No dia 2 e 3, ele vai observar algo interessante, né? Que no dia 2 e nos dias 2 e 5, né? Acontece algo, né? O dia 2 não é descrito como bom, diferente do dia 1 e do dia 3. Eu não tinha reparado isso. Mas o dia 2 não é descrito como bom, e também as criaturas marítimas não são descritas como boas, não são chamadas de boas, né? Ele vai falar disso. Isso é interessante porque ele já argumentou anteriormente, as criaturas marinhas, né? Elas têm algo de estranho no modo como elas são concebidas e no modo como são descritas em Gênesis 1. Que elas não parecem ser tão... parecem algo estranho na criação de Deus. Deus ordenou essas criaturas, mas não há um entendimento claro sobre o modo como elas funcionam no sistema divino, né? Então, isso sugere para o autor que essas coisas são o limite da ordem, né? Já que elas não são chamadas de boas, é porque provavelmente elas são o limite daquela ordem criada. Lembrem que para os israelitas, o mar, as criaturas abissais, isso era uma coisa extremamente, difícil, né? Parecia o símbolo do caos, o símbolo da desordem, né? Muito significativo para a gente. Mas, se o Walton está correto, então, isso confirma 2 previsões sobre Gênesis 1. E aqui, eu vou enunciar essas 2, vou explicar bem rapidinho, antes de expressar a terceira proposição, a terceira do nosso dia, e completo. Mas, se o Walton está correto nessas afirmações, de que bom representa a ordem funcional e bom funcionamento, então confirma 2 previsões, 2 coisas. A primeira é que isso diz respeito ao estabelecimento de um sistema funcional ordenado. Isso fortalece sua explicação de que Gênesis 1 é uma descrição de como um sistema funcional é estabelecido. E a segunda coisa é que não sugere que tudo antes da queda foi perfeito. É claro que ele não sugere também que não fosse perfeito, mas o ponto é, bom, aqui significa, tem o sentido de ordem funcional,
ok, funcionando corretamente, de modo coerente. Tudo está funcionando conforme Deus planejou que as coisas fossem. Tem um sentido muito menos ontológico e muito mais teleológico, certo? No sentido de que não fala tanto sobre o que as coisas são ontologicamente, mas fala sobre o que elas foram designadas para ser, de modo teleológico. Qual o propósito delas? Então, isso não sugere que tudo antes da queda foi perfeito. Somente que Deus ordenou seu sistema, o sistema do mundo, e controla esse sistema do mundo e governa esse sistema de modo perfeito, do modo como ele fez para funcionar. Tá bom? Então é isso, gente. Quando Deus ordena a ordem funcional, ela é boa. E por fim, o termo Adam, né? Que é utilizado em Gênesis 1 a 5 de formas diferentes, variadas, né? E isso vai abrir o precedente no livro para ele discutir posteriormente a natureza do termo, a natureza da personalidade humana, né? Então, em que medida, não tanto da personalidade humana, porque ele já discutiu um pouco disso, mas de Adão e Eva propriamente, né? Então, quem são Adão e Eva? São personagens históricos? Não são? São arquetípicos? Não são? Como que Paulo faz uso disso? Como que isso aparece no Novo Testamento? Como que isso é utilizado ao longo das Escrituras? Bom, isso vai abrir precedente para todas essas discussões, que eu sugiro que você acompanhe aí no nosso grupo da ABC2, tá bom? Então, o que acontece? Adam é utilizado de formas diferentes em Gênesis de 1 a 5. Aqui está o termo Adam, né? No hebraico. Então, se pronuncia assim mesmo, né? Mais ou menos. Então, o que esse termo significa? Bom, o John Walton vai discutir isso de modo extensivo. Esse é o capítulo que eu achei um pouco mais chato dos três, porque ele vai discutir as nuances interpretativas de cada um dos trechos que dá problema. Ele fala, tem alguns termos, Adão pode ser interpretado desse jeito. Porém, tem alguns termos que alguns momentos são problemáticos, e aí ele mostra quais são os problemáticos. E eu achei bastante chato de expor isso. Então, eu não vou cansar vocês com a exposição detalhada dos momentos em que dá problema, porque isso você pode olhar lá, e se você tiver dúvida, pode vir discutir também, isso é muito bom. Mas ele vai tentar mostrar como, em diversas vezes, isso aparece, isso se refere aos seres humanos em geral, né? Não somente a Adão, o personagem, ao Adão, né? Adão se refere primariamente, em hebraico, à humanidade, né? Ser humano. Então ele vai falar assim, provavelmente, esse não era o nome de Adão e Eva. Ele fala assim, eu acredito que Adão e Eva são personagens históricos, reais na nossa linha do tempo, porém, eu não entendo que esse é o nome verdadeiro deles, porque Adão é um termo hebraico, e seja o que Adão e Eva falavam, não era hebraico, né? Certamente não era hebraico. Então, ele vai fazer essa afirmação já no começo, e depois ele vai falar, bom, Adão significa, o sentido principal com que a gente usa o termo em hebraico é proto-semita? Pode ser, Ana, proto-semita. Proto qualquer coisa. Deve ser isso. E aí, gente, bom, mas é isso, né? Então, ele vai fazer uma afirmação bem interessante sobre o uso desse termo, né? Para isso, ele vai pegar carona, e já vou explicar, na obra do John Bunyan, né? O Peregrino. Para quem já leu o Peregrino, vai ficar mais fácil, mas já explico a analogia. Mas ele diz o seguinte, o John Walton, sobre o termo Adão e Eva, né? Adão e Eva. Se esses não são seus nomes históricos, então devem ser nomes atribuídos, já que o nome deles não era em hebraico, porque o hebraico surgiu 2.500 anos antes de Cristo, mais ou menos por aí, então não são nomes históricos, são nomes atribuídos em hebraico. Mas já que esses não são nomes históricos mais atribuídos, então devem ser nomes atribuídos, né? Intencionados pelos usuários da língua hebraica para demonstrar um sentido particular. Esses personagens, pela razão de seus nomes atribuídos, são maiores do que as personagens históricas a que se referem. Elas representam algo além de si mesmas. Consequentemente, podemos ver de início que a interpretação não poderia ser direta, tá bom? Aqui ele usa como analogia o Peregrino do John Bunyan, em que os três personagens, né? Eu já li esse livro, muito bom. Cristão, fiel e esperançoso. 3 dos personagens, né? Então, tem vários outros personagens com nomes muito interessantes, assim, que remetem a um termo definido, né? É um nome atribuído, né? Já por ser um nome atribuído,
o cristão do peregrino, né, a pessoa que chama cristão no livro Peregrino, simboliza arquetipicamente os cristãos, a caminhada dos cristãos. É por isso que o livro faz sentido, né? Senão você estaria só lendo um conto, se você lê ele só por ele mesmo, você não vai entender muito bem. Mas quando você transfere para, não, realmente a caminhada cristã, você tem que abandonar o seu país, que é um país de desgraça, de misérias, né, enfim. E aí você você começa a caminhada, vai caminhando, e aí você encontra a cruz, né? Então tem toda essa história. E aí, o que acontece? Adão e Eva é a mesma coisa. Como Adão significa humano, e Eva significa vida, então, humano e vida não podem ser somente os nomes dessas pessoas, concordam, pessoal? São nomes atribuídos, e só por isso, como no caso do John Bunyan, eles já superam o significado particular de Adão e Eva, tá bom? Eles dizem algo mais a respeito disso, e representam algo além de si mesmos. Então, ele vai discutir todos os casos do uso de Adão. E esse é meu penúltimo slide. O que acontece? Quando aparece o termo Adão, tem pelo menos 5 sentidos diferentes. O gráfico não ficou tão bonito, o gráfico não, a tabela, né? E eu coloquei só um exemplo de cada, porque aí depois a gente qualquer coisa pode voltar e ler, né, durante a discussão. É algo mais fácil de a gente fazer. Mas ele menciona 6 sentidos possíveis para Adão, em Gênesis capítulo 1 a 5. Então, ele fala um uso genérico, alguns com artigo definido, alguns sem. É como é determinado, né? Como que a gente reconhece em hebraico? A gente tem que olhar o artigo. Às vezes aparece com definido, às vezes sem, mas você tem que olhar também o contexto. Então, ele mostra como Gênesis 1, de 26 a 27, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, está sendo um caso de uso genérico, tá bom? Também tem o arquetípico, com artigo definido. O arquétipo é algo no qual, assim, todos estão incorporados em um e contados como tendo participação no atos dessas pessoas. Quando outras pessoas, de algum modo, o texto quer dizer que outras pessoas estão participando na ação de Adão e Eva, né? Ou só de Adão, né? No caso de Adão, isso tem um sentido arquetípico, tá bom? No sentido de que, sim, Adão está exercendo essa ação, Eva está exercendo também, mas outras pessoas estão participando dessa ação de modo indireto, tá bom? Então, é isso. Como agente representacional, então está em Gênesis capítulo 2, versículo 8. Eu acho que compensa, pelo menos os textos de Gênesis 2, dá uma olhadinha, mas eu não sei se a gente olhar aqui vai gastar muito tempo. Então, eu prefiro enunciar todos e já está entrando em discussão, a gente entra já em seguida, pode ser? Então, como agente representacional, aqui ele está usando um termo que eu conheço um pouquinho melhor, com respeito a uma teologia da aliança, né? Então, Adão e Eva são representantes de uma aliança, são federais, né? Eu ia falar agentes federais, mas vocês não iam entender, né? Vocês iam entender uma coisa bem diferente. Federal em que sentido, pessoal? São agentes federais, são representantes federativos, no sentido de que eles são eleitos como representantes, do mesmo modo como a nossa... Boa, Arthur, obrigado. Do mesmo modo como eles do mesmo modo como a gente elege representantes que são federativos, né? Se os governadores tomam decisões erradas, a gente é que paga, né? Tá acontecendo muito isso por aí, né? No Brasil afora, no nosso governo federal, principalmente. Mas o que acontece? O agente representacional, ele representa o povo, representa uma série de pessoas. Embora as pessoas não participem nesse ato, ele representa, e de modo importante, ele serve como delegado em nome de todas essas pessoas. Então, isso acontece também em Gênesis 2, Adão como agente representacional. Como nome pessoal, acontece também em Gênesis 5.1, quando fala que Adão gerou outras pessoas, né, e por aí vai, conta uma genealogia. Anômalo, ele apresenta usos anômalos, depois a gente volta nisso, usos que a gente não consegue entender, discernir muito bem como qualquer um desses, e de preposição anexada, um caso gramatical particular. Mas tem vários usos de Adão, essa é a moral da história, vários usos de Adão, e a gente precisa usar todos esses pontos de partida. Então, ele vai explicar, por fim, que o próprio texto nos dá o que precisamos para fazer essas determinações. Não é como se a gente estivesse agora no escuro e a gente não conseguisse fazer uma tradução, uma interpretação adequada. E aí ele fala o seguinte, o uso do artigo definido nos diz que Adão está sendo utilizado para se referir a algo além da pessoa.
Assim, a determinação entre arquétipo e representação federal é feita com base no contexto. Se o que está sendo dito de Ha-Adam, a forma como com o artigo definido, é verdade para todos os humanos e não apenas para o indivíduo, então podemos concluir que ele serve como arquétipo. Se, em contrapartida, o artigo definido é utilizado e Ha-Adam está agindo como um indivíduo em nome dos outros, podemos concluir que ele serve como um representante federal. Então, existe um modo de você determinar de que modo está associado os diferentes sentidos com as possíveis categorias que são colocadas, né? Para a gente ler esse nome, tá bom? Esse termo em hebraico. Então, gente, Adão aparece de diversos modos. O Walton entende que teve um Adão, né, histórico, Eva histórica, mas ele não entende que Adão e Eva, né, e principalmente aqui ele está discutindo Adão, se refere somente à pessoa que a Bíblia nomeia Adão e a pessoa que a Bíblia nomeia Eva, tá bom? Então, em suma, Gênesis, a gente já sabia que Gênesis é um documento antigo, que o significado de criar no mundo antigo e no Antigo Testamento é de atribuir papéis e funções, e de que Gênesis 1 é um relato de origem funcional e não material. Em Gênesis, a gente também discutiu hoje, né, vai discutir, Deus ordena o cosmos como um espaço sagrado. Quando Deus estabelece a ordem funcional, ela é boa, e Adão é utilizado em Gênesis 1 a 5 de formas variadas. É isso, pessoal. Tamo junto. Muito bom, Jesi, obrigada. Muito bom esses capítulos, muito bons insights. Ótima apresentação, amigo, obrigada. Agora a gente abre para discussão, gente. Alguém tem algum comentário, pergunta? Pode abrir o microfone, pode mandar no chat. Bom, vou abrir com um comentário, então. Pode ser? Nossa, esse capítulo sobre o Adão, eu fiquei extremamente confusa, porque é muita informação, né? São muitas referências. E aí eu acabei nem me atentando tanto aos detalhezinhos, né? Todas as referências que ele usou. Mas o que eu fiz que foi interessante, eu acho, para mim? Eu peguei para ler de novo, né? O Gênesis 1 e 2, os capítulos 1 e 2. E, assim, são capítulos que a gente sempre lê, tipo, acaba sendo meio banalizado, né? Até a gente lê sem pensar ou sentir muito. Mas aí eu li e aí eu destaquei mentalmente todas as partes que ele fala assim, Adão, o homem, porque ele fala várias vezes, né? E aí eu comecei a questionar quais são os significados que a gente poderia colocar nisso, né? Porque ele coloca aqui no capítulo que no hebraico, no original, eles são utilizados de modos muito diferentes. E no português a gente perde, né? Eu acho essas nuances, né? Eu não sei exatamente onde ele vai chegar nisso, mas eu fiquei muito curiosa, assim, e assim, me deu um olhar de querer entender melhor o que Deus, assim, o que esse texto está dizendo sobre a criação da humanidade. A gente entende, eu creio, assim, muito fortemente que Deus criou o ser humano, e Deus criou o ser humano, assim, com um propósito, inseriu ele num contexto maior e de um modo muito belo, assim. E eu acho que o texto diz pra gente mais coisas que isso, assim, depois sobre o pecado, né, quando entra, e eu fiquei muito curiosa, assim, para saber, e fiquei pensando, poxa, quantas vezes eu li esse texto de uma forma, tipo, banal, só pensei assim, Deus criou a gente foi lá, pisou na bola e foi isso, assim, e, tipo, é muito mais que isso, assim, então fiquei super curiosa, e eu acho que o capítulo 2 vai dizer mais sobre isso, né, aliás, capítulo 2 não, a proposição 7, a proposição 7 do John Walton, né, que ele vai falar sobre o capítulo 2 de Gênesis, então vai aprofundar nisso, assim, então só compartilhando, porque eu fiquei encantada, assim, com esse capítulo tão complexo que ele era, e olhando para Gênesis 1 e 2 desse modo, né, pensando no propósito de Deus para a humanidade, assim, na criação da humanidade. É isso, aí se o Gesiel quiser comentar mais sobre isso, Gesi, eu estou aberta a ouvir, nem tenho uma dúvida específica, porque estou entendendo ainda o negócio todo.
Má, você não está sozinho no sentido de que bastante confuso mesmo, porque o que ele está fazendo, a gente não pode esquecer que é um livro de teologia acadêmica, né? Então não é, a gente não está lendo um livro de teologia acadêmica, ou a cara do Arthur. Agora o Arthur é que manda aqui nessa parada, né? É isso que acontece, tipo assim, quando a gente vai ler um livro de uma área acadêmica específica, né? Se eu abro um livro de ciências sociais, não vou entender nada, né? Provavelmente vou boiar um monte. E isso está acontecendo um pouco aqui também, né? Mas basta para nossa intenção, em primeiro lugar, né? De modo específico, a gente pode olhar com calma os textos, né, que ele indica, e ver o que está sendo dito. Então, ó, deixa eu falar aqui. Gênesis capítulo, né? Eu tinha aberto os textos, mas eu não queria também ficar delongando, né? Então, mas eu vou abrir aqui e vou ler para vocês terem isso na mente, né? Então, ele argumenta que genérico, é usado em sentido genérico, em Gênesis 1, 26 e 27, né? Adão. Então, algumas Bíblias já traduzem diferente disso, mas aparece aqui, na NVI, estou pegando a NVI, tá? Se vocês quiserem, eu posso pegar uma tradução mais conservadora ou mais, digamos assim, mais conservadora com o hebraico, né, mais direta, ou ainda mais funcional que a NVI, depende do que vocês quiserem. Mas, 26 na NVI, 1:26. Passamos o homem à nossa imagem conforme a nossa semelhança. E aí continua. E aí, no 27, criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, né? Homem e mulher os criou. Então, aqui fica claro para a gente que quando Deus criou o homem, imagem e semelhança, e criou homem e mulher, ele não podia ser só homem do sexo masculino, né? Já fica... Também não podia ser só Adão, pior ainda, né? Só o Adão, o rapaz de Gênesis 1 e 2 e 3. Então, não poderia ser só ele. Então, já fica evidente aí. Homem e mulher os criou. A NVT já traduz como Deus criou, façamos o ser humano a nossa imagem e semelhança, né? Eu gostei quando apareceu o ser humano, não só por uma questão social, tudo mais, mas porque isso ajuda a gente a ler o texto, gente. Então fala, façamos o ser humano, e aí Deus criou o ser humano à sua imagem, homem e mulher. Aí ficou assim, homem e mulher não é homem, né, gente? Homem e mulher não pode ser homem. Então, tá meio complexo esse debate aí, mas o lance é esse, tipo, homem e mulher, como aparece em Gênesis 1, é o genérico, né? Interpretado assim. Então aí, arquetípico, né? Em Gênesis 2:7, quando fala que Deus criou o homem, o ser humano, né, do pó da terra. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra. E aí, na NVI, vem inclusive uma nota, né, de que os termos homem e Adão assemelham-se à palavra terra, Adamar, né? Adamar. Então, tem uma conexão, né, entre formar do pó da terra, e a gente vai discutir isso depois, e o próprio termo Adão, né? Então, mas nesse sentido é arquetípico. No sentido de que todo mundo participa dessa formação do pó da terra, né? Então, isso não tá no John Walton não diz isso, mas implícito no que ele quer dizer com arquetípico está essa afirmação, né? De que isso não diz respeito só a Adão, diz respeito a algo mais do qual a gente participa em Adão, né? Então, agente representacional, 2:8. Então, ele vai falar, ora, o Senhor, Deus tinha plantado um jardim no Éden para os lados leste, e ali colocou o homem que formara, né? Então, representativamente, Adão está lá, né? Cuidando do jardim, participando, e isso é importante na teologia da aliança. Adão é eleito, colocado como o sacerdote, né? Junto com Eva, os sacerdotes da criação. Então, eles são colocados para cuidar dessa criação, e o pecado entra na humanidade porque esses representantes federativos, eles pecam, né? Então, um representante federativo, ele, enfim, ele tem poder de, enfim, se ele agir incorretamente, ele representa todos nessa representação, né? Nessa ação. Então, aí como nome pessoal, em 5:1, vamos lá, para Gênesis 5:1. Eu não sei se está compensando ler, mas eu acho que é legal para a gente também não ficar só no debate por alto, né? Não ficar nessa muito abstrato. Oi, Arthur, você vai complementar o... Você quer que compartilhe aqui para o pessoal ter noção do que você está falando? O que você fala? O texto? O hebraico e o texto junto. Nossa, Arthur, você...
Pode compartilhar, tá vendo? Isso é que é teologia acadêmica, pessoal. Vamos lá. 5.1. Então, 5.1 este é o registro da descendência de Adão. Pode compartilhar, Arthur. Este é o registro da descendência de Adão. Então, aí fala Adão, e aí começa a falar, aos 130 anos depois, né? Adão gerou um filho à sua semelhança, que era o Sete, por aí vai, né? Então, Gênesis 5 é isso, 5.1. Então, aí realmente é Adão, né? Olha aí. Muito bom, hein? Muito legal, ó. Adam, lá na frente. As letrinhas, eu já esqueci várias letrinhas, isso que é o problema, né? A gente vai perdendo essa habilidade, mas é isso aí, ó, gente, que bonito. Então, esse é o livro da genealogia de Adão, e aí, nesse sentido, é particular, né, pessoal? A humanidade inteira não gerou 7 Enos, então a narrativa continua desse modo, é uma genealogia, né? Então, é isso aí. Depois tem outros 2 sentidos anômalos e preposição anexada, mas eu também prefiro não entrar nesses, porque eu também não entendi, sabe? Já estava um pouco tarde também, e eu não entrei muito. Mas o fato é que ele apresenta não só essas formas anômalas, mas ele mostra outras anomalias que a gente depois consegue determinar, mas e de que modo, mas, nossa, muito confuso. Tem que ler com calma. Arthur, você vai lá em Gênesis 2? Vou. Qual versículo? 2, 7, 8, só para gente... Só para ficar completa essa tour, né? Então, é sempre a mesma palavrinha, ó. 2, 7, 8. Então, tá lá. Então, o Senhor formou o homem, né? Tá o Adão lá embaixinho, ó, tá vendo? Enfim, debaixo de Adão, dá para ver os símbolos que debaixo lá no 8, né? Plantou e pôs o homem, né? Lá embaixo, o homem que havia formado. Agora, interessante porque no mesmo texto, o mesmo termo assume, ele é polissêmico, né? Esse termo é polissêmico e o mesmo termo assume diferentes sentidos, né? Para a nossa interpretação. Mas isso, tudo bem, né? A gente está falando de um texto que sintetiza muita coisa, né? Então, um texto altamente complexo, né? Enfim, valeu, Arthur. Você quer comentar alguma coisa aí sobre esses pontos, Arthur, já que você está por aqui? Não, só assim, para mim, nesses pontos eu sou muito mais pensando em Adão e Eva como federativos, né? Tanto levando assim mais pro consensual. A gente tem essas 2 opções mais de tradução e sendo os pontos mais fortes, que é o termo clássico, que é Adão realmente como uma pessoa e Eva como, assim, 2 pessoas, é claro, mas somente eles. Mas eu sou mais da linha que aponta como federativo, que Deus criou uma humanidade, e dentro dessa humanidade você tem 2 pessoas que são separadas para ser nosso representante, tudo que eles fizerem acontece como consequência. E aí eu me apoio bem mais por causa do Gênesis 4, quando você vai ter aí o desenrolar de Caim e Abel. Caim mata Abel e Caim foge com quem? O texto não... É claro que você tem toda a estrutura do Oriente Antigo, que não se menciona tanto o nome de mulher, mas ao mesmo tempo você tem uma noção ali que Caim ele tá fugindo com uma mulher. Pô, quem que é essa mulher? A irmã dele vai casar de boa com o irmão que matou outro irmão? Então, tipo, você tem toda essa questão que não é somente uma pessoa isolada, mas já é uma humanidade que está indo e tudo que acontece ali. Um outro ponto é Caim, quando ele fala para Deus, alguém vai me matar. Quem que vai matar? Adão? Adão vai atrás, tipo, Caim vai sair louco por aí, fugindo, e Adão, 2 pessoas, uma correndo atrás da outra, um vai achar o outro fácil. Não, existe mais pessoas. Eu sou muito mais da linha que aborda como representativo, e até mesmo se pegar uma questão de tradução bem mais fácil, que é simplesmente por causa do artigo. Quando Deus ele cria no primeiro, como Jesus estava comentando, você tem Adão, e só Adão. Quando Deus vai mencionar o representativo, é Adão, que é o Adão, dando como ideia de homem mesmo. Então, eu sou muito mais favorável à ideia de representativo. Boa, e arquetípico? Esse que é o ponto que realmente vai ser discutido depois. Eu acho que compensa a gente deixar essa discussão para depois, mas me parece que ele quer colocar uma nuance entre o arquetípico e o representativo e não tipo colapsar as 2 camadas, né? Então, assim,
em um sentido importante, Adão não só nos representa federativamente, né? Aliancismo rules, continua aí, mas arquetipicamente também, né? Em algumas formas, né? Então, quando Deus forma a humanidade do pó da terra, né? Ele forma a humanidade e o gênero humano, né? Então, Adão é um arquétipo de todos nós, né? Enfim, em outros momentos vai aparecer isso também. Então, isso me parece interessante. Vamos ver depois se dá pau, né? Mas... Só antes de ler o comentário do Carlos, o Matheus tinha perguntado se o autor fala com vários significados. Peraí. O autor fala de Eva com vários significados como Adão também? Ou está nos próximos capítulos? Eu não sei responder. Você sabe, Gesi? Que ele travou bem na pergunta, foi isso? Desculpa, eu travei. Foi bem na pergunta. Alô, oi? Oi, a imagem está travada, mas agora foi. Aí, o que aconteceu? O que é? O Matheus perguntou sobre o significado de Eva, se ele chega a falar alguma coisa. Tem uma parte que ele menciona, né? Vamos falar. Mas acho que ele vai discutir isso depois também, viu? Porque é muito analítico esse negócio, do ponto de vista da estrutura como o livro é construído, assim. Ele fica quebrando, assim, em pedaços cada discussão, e isso é bom porque a gente... Mas ele não discutiu Eva, não. Ele discutiu Adão aqui, mais para frente vai falar do pó, formado do pó e da costela, né? Feito da costela. Aí aparece Eva, né? Enfim, e, bom, depois Adão e Eva como arquetípicos, talvez aqui ele discuta um pouco, quando a gente entrar nisso aqui, né, Arthur? A gente vai discutir aí, mas a gente pode, talvez ele mencione, né, mas eu não sei não. Ele falou realmente a passagem que a Marina mencionou. Ele não faz um estudo bem detalhadinho igual ele faz de Adão, não. É bem por cima, assim, Eva. Enfim, o Carlos fez uma pergunta aqui também, Gisele, você quer dar uma olhada? Quer que eu leia? Eu acho que Adão é muito mais confuso também, tem essa razão, Adão aparece primeiro, Adão, tipo assim, Adão pode representar a humanidade, pode ser uma pessoa, pode ser uma entidade federativa, um ser federativo, um arquétipo, pode ser um negócio que a gente não sabe o que é, também tem isso, então, acho que é só essa razão, né, que aparece, enfim. Tem importância para Eva também, esse Adão, né? Entender onde que é o ser humano e onde que é Adão, e Eva. Carlos, então deixa eu ver o que você falou aqui. Adão e Eva, representantes de toda a humanidade, como representantes, seria errado pensar que eles falharam como representantes. Eu cheguei na aula atrasada, mas esse ponto me chamou muito a atenção. Pois é, eles falharam como representantes. Isso é que a gente vai provavelmente debater mais para frente, né? Quando a gente falar sobre a queda, mas essa ideia de Adão e Eva como representantes é muito importante, Carlos, para a teologia. Gostaria muito de falar muito mais sobre isso, porque a teologia da aliança é um dos negócios que eu acho bonito, assim, na Bíblia. Na teologia reformada e tal. Mas de enxergar isso nas escrituras, né? Mas é isso, Adão e Eva são representantes de toda a humanidade, né? A gente participa, né, não participa, né? Participa seria arquetípico, né? Mas a gente é representado na ação de Adão e de Eva, né? Então isso é realmente importante, a gente não pode se esquecer disso, né? Senão a gente não teria sentido. Alguns teólogos primitivos, que hoje a gente qualificaria como hereges, né? Eles falavam que, assim, que o pecado de Adão não tem implicação nenhuma, né, para o nosso pecado. Esse foi o caso, por exemplo, do Pelágio, né? Então ele dizia que os seres humanos nascem sem pecado. Bom, isso é falso, né, gente? Os seres humanos nascem pecadores, basta olhar. Exemplo, seres humanos, veja aí, seres humanos. Então, o que acontece? Só que como que esse pecado passa de Adão para os outros? Então, uma teologia da representação, uma teologia da aliança já foi desenvolvida a partir daí. Agostinho argumentou muito contra os pelagianos, mostrando como a queda, como o pecado original, afetou todos os seres humanos, representativamente. E isso é uma estrutura que repete-se na Bíblia inúmeras vezes. Então, Abraão como representante do povo de Deus, né?
do início do povo de Deus, Moisés, diversas vezes ali, oferecendo os sacrifícios, né, trazendo a lei, depois, enfim, e por fim, culminando em Jesus, né, o representante último da verdadeira humanidade, da nova humanidade, né? Então, isso é com isso que a gente estabelece contraste. Por exemplo, em Adão todos pecaram, mas em Cristo todos, né, foram redimidos. Então, esse é o sentido, né? Não sei se alguém quer comentar esse ponto também, que é muito bonito, né? Alguém mais quer falar aí? Eu lembrei justamente de Paulo, que ele fala o primeiro Adão e o segundo Adão, ou o último Adão. Ele mesmo está usando Adão como um arquétipo, né? E se o pecado de Adão não nos fez pecadores, então a salvação de Jesus não salva todo mundo, né? Salvação, tipo assim, porque Paulo está fazendo exatamente essa colocando Jesus no lugar de Adão, né? De novo, um Adão novo. E eu queria falar uma coisa que é engraçado, né? Porque Ana, acho que você mutou seu microfone no meio da fala. Desculpa, gente, é que Deixa eu... É que eu estou aqui com o mouse e o livro bateu no negocinho aqui. Mas é engraçado, porque essas análises, né, que vocês estão falando que ela é bem chata e pesada, são artigos que eu leio todos os dias de filologia, com palavrinhas e coisas, e aí fala e fica 3 páginas numa vírgula, numa palavra só, né? Não é chato não, tá, Ana? É muito legal, tá? Não, eu sei, eu sei, é chato, gente. É legal quando você consegue terminar e aquilo ali fez um sentido, você fala, poxa, que legal, mas assim, o processo, ele é bem chato, na realidade. Eu achei bem legal, assim, porque quando ele fala dessas questões de anômalas, né, que pelo menos assim, para mim ficou como assim, ao fim, algumas questões elas não se resolvem porque são escolhas de tradução, né? Porque, no caso, no original, eu acho que isso, né, não vou falar nenhuma novidade, o hebraico não se escrevem as vogais. E aí, as vogais que estão hoje lá nos textos, elas foram decididas por uma convenção mesmo, né? Todos aqueles pontinhos que o Arthur mostrou embaixo, mostrou a imagem, tinham vários pontinhos embaixo. Aqueles pontinhos, eles não estão nos manuscritos, e aí eles que decidiram lá. Vamos colocar. E aí ele fala que quando Adão... O engraçado é que Adão, no hebraico, a preposição... ela junta com as palavras que vêm depois, né? Então, quando eu falo para o Gesiel, por exemplo, para o Gesiel, se eu escrevesse isso em hebraico, eu escreveria assim, ó, já vira toda uma palavra nova, né? Para o Gesiel, fica tudo junto. E aí são esses casos que são essas 3 ocorrências, essas preposições anexas seria isso. E aí, quando junta esse o, que é o artigo, ele some porque ele é uma vogal também em hebraico. Aí ele some. E aí os tradutores têm que decidir, a gente vai falar que tem ou que não tem o artigo aqui. E aí ele fala que os maçoréticos decidiram que não, mas os editores modernos favoreceram que tem o artigo. Então, é bem... Para mim é legal. essa questão assim que você, em alguns pontos, você precisa tomar uma decisão, sabe? E aí o que você vai fazer? Aí tem os estudiosos para isso, né? Mas eu achei o máximo, assim, toda essa situação aqui, todos esses significados de Adão, né? Eu ia falar também que tem a gente, lógico que é completamente diferente, né? Mas no próprio, às vezes, no grego também, quando você fala de homem, o homem, né? Fica prana, é tipo isso. O homem, ele tem a palavra anthropos, que é o que significa ser humano, e tem a outra palavra que é tipo, que é alguma coisa que fica andros, só que eu não sei em que caso que eu estou falando, porque eu não sei bem grego. E esse é o homem-homem, né? O homem masculino. E isso parece que no hebraico tá acontecendo isso, só que com a palavra Adão, só a palavra Adão, né?
E assim como no latim também, a palavra homo é o ser humano, a espécie humana, e a palavra vir é o homem masculino, né? E a gente usa homem como humanidade, às vezes, o homem, então é mais ou menos isso que está acontecendo, né? É isso. É isso que eu queria falar. Só responder também o pessoal que a gente levantou e não explicou. Os maçoréticos são judeus, só que eles são do século VIII. Então, tipo, até o século VIII depois de Cristo, a gente não tinha os textos hebraicos com vogais. Eram tudo consoantes. Agora, imagina se ele é alguma coisa somente com consoante e saber o que significa. Essa é a grande treta. Os judeus, eles sabiam olhar a palavra e, por causa do contexto, dizer o que estava escrito nela. A gente não tem... não tem nem como a gente saber direito o que é. E eles sabiam muito isso por causa do verbo. Quando você vai estudar o hebraico, tem decorar. Quando a gente vai estudar o hebraico, você tem... Quando você vai decorar os verbos, você decora as 3 vogais do verbo. Você não decora as vogais porque é a partir as 3 consoantes, desculpa. Você decora as 3 consoantes do verbo, porque a partir dela vem toda a ramificação. A gente meio que tem que esquecer um pouco as consoantes. Aí, pensando no mundo mais moderno, os maçoréticos, eles decidiram colocar as vogais para tentar nos ajudar. Porém, do último manuscrito hebraico que a gente tem, que é datado, assim, o fechamento do cânon hebraico, o cânon hebraico ele é fechado quando Cristo nasce, mais ou menos no período de Cristo, quando a Bíblia hebraica é fechada. Mas os textos mais antigos, assim, o último que foi escrito é mais ou menos 200 anos antes de Cristo. Então, você tem 200 anos antes de Cristo até o século VIII, você tem um período de 1000 anos, que é depois que eles colocam as consoantes. Então, é nisso que entra o debate. Como que a gente trabalha o verbo, a palavra, o substantivo sendo usado? Como que a gente traduz ele? E aí, por isso que o pessoal fala muito dos maçoréticos. Por quê? Porque o maçorético é um peso muito grande na literatura hebraica. O texto deles traduzido, o texto maçorético, que é o texto que a gente tem hoje. E nisso a gente entra em crítica textual, que é o quê? Você tem o texto dos maçoréticos, você tem alguns textos que não... que são as cópias, né? Os copistas, eles fazem, que não fazem parte dos textos maçoréticos, e a gente tem um outro grande texto, que é o que tem mais peso é o maçorético, mas tem um grande peso também, que é a Septuaginta, que é a tradução do hebraico para o grego. E o que o pessoal faz? Aí é um papo muito chato, desculpa, mas é muito chato. Tipo, eles vão analisar cada uma... Isso. Antropoton, não lembro. Anthropos. É que grego eu sei um pouquinho mais, né? Então, estou tentando ver aqui. Sim, e assim, você pega e você tem essas traduções do texto mais antigo que a gente tem, e aí os tradutores, eles fazem esse jogo, como que a gente traduz? E aí é influência, é percepção daquilo que a gente vai traduzir, os nossos pressupostos. Eu vou traduzir porque a partir desses elementos eu acho que uma tradução mais viável é essa. E eles trabalham com todos esses textos, a Septuaginta, o texto maçorético, os manuscritos menores, né? E assim, só também para não ficar tão confuso, não tão, tipo assim, jogado no alto, tem muitos textos, gente. Se vocês pegarem a Bíblia hebraica Stuttgartense, é difícil você conseguir manusear ela, porque é muito chato, mas nas notas de rodapé, eles colocam as críticas textuais, que são possibilidades de tradução. E como que essas possibilidades de tradução elas trazem? A partir de outros manuscritos da época, só que são várias, tipo assim, não é uma escola. Vamos supor, tem 300 tipos desse manuscrito, só que eles vão colocando por peso, o que cada um, dentro da própria literatura, os manuscritos, é os discípulos de Jesus, são os corintianos, é os manos de Cristo, são os coríntios. Obrigado. Esses textos, eles são muito pequenos, mas só que tem muita importância. Então, o pessoal, eles avalia cada escola e cada uma, e dentro de todas essas escolas de possíveis traduções, as que têm maiores pesos são os maçoréticos, em primeiro lugar, a Septuaginta, que é uma tradução do grego, em segundo lugar, e depois esses textos pequenos. Mas aí a crítica textual é uma parada muito chata.
muito importante, mas muito chata, mas assim, é isso que quer dizer os maçoréticos, mais ou menos. Não sei se eu expliquei, eu só confundi, mas é isso. Davi, você ia falar? Pode fazer seu comentário aí. E agora eu vou ver o bullying aqui também, enquanto o Davi fala. O bullying que fizeram comigo no chat. Na verdade, eu queria perguntar uma coisa sobre a proposição 5, então vai mudar um pouco de tema, mas... eu não li o livro, né, eu não tô com o livro ainda, mas eu acho que achei interessante tudo que o autor fala, não discordo necessariamente de nada, mas me parece pouco que ele resolve um problema, mas cria outro para mim. Eu queria saber se ele discute isso. Então, tem um argumento que eu já ouvi várias vezes contra o cristianismo, que eu acho que na verdade é um argumento bem convincente, que é o argumento do design não inteligente, né, ou do design burro, que o universo tem evidências de que tem coisas que não são inteligentes e que não foram feitas por um criador perfeito, né? E eu acho que o autor meio que responde isso falando que o bom não necessariamente é perfeito, né? Ele fala isso exatamente ou não? Pelo que eu lembro do slide. Mas a minha pergunta é, tudo bem, isso resolve um problema, mas cria outro. Como assim Deus faz coisas que são boas, mas não perfeitas, né? De onde que viria essa imperfeição? Qual que é o propósito dela? Ou como que isso aconteceu? São a limitação de Deus? E daí o autor fala sobre isso? Ou o que vocês pensam sobre isso? Muito legal, Davi. Obrigado, hein, pela questão. Essa questão é legal. Depois, se você quiser comentar mais sobre, eu vou falar primeiro o que o livro diz, depois eu volto e faço meu comentário. Não é nem comentar, é só ver o que o livro fala mesmo. Não, o que o livro fala. Não, é tipo assim, o livro ele diz o seguinte, que quando o termo bom tem esse assim, já que, na verdade, ele tem uma explicação que é normativa, né? Gênesis 1 e 2 representa uma criação funcional, não material. Então, ele tenta argumentar extensivamente a respeito disso nos primeiros capítulos, inclusive nesse, mostrando como o sentido de bom não é atrelado à bondade do ponto de vista ontológico, mas teleológico, né? Deus estabelece as funções do mundo e o propósito do mundo e ordena essa criação de modo que ela é boa, né? Ela cumpre os propósitos para os quais Deus a criou. Ele não está dizendo que não seja perfeita. Ele só está dizendo que isso abre precedente para a gente... Não abre precedente para a gente denotar que antes da queda a criação não tivesse mal, por exemplo, no nosso mundo, não tivesse alguma coisa que fosse estranha à ordem da criação, ou até mesmo ontologicamente má, né? Entende? Eu acho que isso é uma coisa que ele quer dizer. Ele quer dizer o seguinte, que não significa que não fosse perfeita, mas que a gente não pode tomar o sentido de bom como sendo perfeito, significando perfeito, porque não é isso que o texto está querendo dizer, entendeu? O texto está querendo dizer bom do ponto de vista funcional, né? Então é mais por aí. Daí tem vários comentários sobre o argumento do design não inteligente, mas outro dia, quem sabe, daqui a pouco a gente conversa. Fala aí, Amadi, eu tenho um comentário massa sobre isso, mas... Não, eu ia comentar também sobre isso, mano, então acho que pode fazer o seu primeiro, depois eu sigo, tanto faz, velho. Eu acho que não sei se o Davi quer reagir primeiro, né, Davi? A esse que você estava perguntando mais o texto, né? Eu quero ouvir os argumentos também, mas eu quero entender, talvez mais saudável, primeiro se ater, né, ao livro, que eu percebi isso também eu não estava nem na discussão 15 dias atrás, mas no seu resumo também, quando ele fala assim, é isso, não é isso, né, também tive um pouco de dificuldade, por exemplo, na proposição 3, né, Gênesis 1 é um relato de origem funcional, não material. O autor está dizendo que é exclusivamente funcional e não material, tipo, nem um pouco, ou é primariamente funcional e secundariamente material, né? E se não for, tudo bem, eu acho que é bom essa coisa que o autor está fazendo de limpar o texto e colocar o que o texto realmente diz. Tá bom, ele não está dizendo que é perfeito, ele está dizendo que é só bom no sentido teleológico, né? Mas daí cria outro problema. Então, a Bíblia diz que a criação é perfeita? Isso é uma verdade bíblica ou não?
né? Então, se não é em Gênesis, aonde que a gente leria isso? Até para os outros capítulos, né? Se Gênesis 1 não está falando de caráter material, em algum lugar da Bíblia, a Bíblia fala que Deus criou o universo materialmente, aonde que fala, né? Então parece que eu entendo que o autor está fechando o escopo de Gênesis, o que ajuda, mas ele tem uma coisa que ele tirou de Gênesis que eu estou sentindo falta. Onde é que fica, então, né? Onde é que foi parar essas ideias? Mas eu quero ouvir também, tô curioso. Pode ser depois o Não, argumento que o design vamos falar não é do texto inteligente. primeiro. Não, o texto, ele diz, é isso mesmo, ele fala, existe essa preocupação, é uma boa preocupação a sua, porque muito da teologia cristã reside em afirmações sobre a natureza do mundo também, e a relação disso com Deus, né? Então, assim, mas ele vai relegar isso a um debate, a tradição, né? Muito mais a tradição do que ao modo como as escrituras formulam esse sentido. Uma interpretação existe, por exemplo, e ele menciona isso, né? A tradição, dentro da tradição cristã, a criação ex nihilo, né? Ele fala disso na proposição 2 ou 3, né? Agora eu não lembro. Mas de que o Deus criou o mundo ex nihilo, a partir do nada. E aí, isso é uma doutrina importante para a fé cristã. Ele vai falar, ele vai acentuar. Mas ele diz que o texto de Gênesis 1 não mostra por si só que a criação foi ex nihilo. Então ele fala assim, não é que isso abre precedente para dizer que Deus só ordenou o mundo que estava ali, né? Mais ou menos o estilo do Demiurgo, né? Do que o Demiurgo fez, o Demiurgo platônico, né? De ordenar a matéria pré-existente, né? Formando o nosso mundo. Na verdade, Deus não fez isso, né? Para os judeus também, Deus não fez isso. Mas Gênesis 1 não dá essa pista, não deixa isso claro, né? Como a intenção de Gênesis é de dar um relato funcional, o argumento de John Walton, né? Não sou eu, é o John Walton falando. Tipo, então o que ocorre é que a preocupação não é essa, entendeu? Sendo que falar de criação ex nihilo, mesmo para o judeu, seria algo que parece ser importante, mas secundário em detrimento de falar da ordem funcional, de como que Deus governa o mundo do ponto de vista funcional. Depois os cristãos, em João capítulo 1, no princípio, era o verbo e tal, e posteriormente a interpretação patrística gerou, né, a ideia de criação ex nihilo, gerou não, né, mas interpretou desse modo o Antigo Testamento, em conjunção com afirmações do Novo, e formulou a doutrina da criação ex nihilo. Mas isso não é uma coisa que estava lá, né? Não é que não seja importante, mas ele mostra como que isso aparece na tradição posterior e que só no relato de Gênesis 1 a gente não consegue arrancar isso. E isso com outras coisas também, né? Ele vai falar, por exemplo, sobre a queda. Ele não quer dizer que a queda, que isso implica que isso não diz nada a respeito da perfeição, porque os pais da igreja, muitos deles interpretaram bom como tendo uma atribuição de valor que era ontológica também, né? O que ele quer dizer é que, primariamente, o sentido do texto é funcional. E se a gente olha para a tradição cristã, a gente vê interpretações importantes a respeito de como a criação é boa. Boas narrações de como a criação foi criada com sabedoria e tudo mais. Mas o texto de Gênesis 1, por si só, ele é mais funcional, entendeu? Vai nessa direção. Ele não fala da origem material do mundo, né? Deu para entender um pouco melhor, Davi? Acho que eu só estou falando... Sim, acho que minha dúvida ainda é entre ser primariamente ou exclusivamente, né? Então, e eu acho que ele com a questão material... Ele omite, entendeu? Oi? Eu acho que ele só se omite quanto à questão material. Ele fala assim, ó, aqui a gente não está falando sobre o material... Não, acho que o material tudo bem, mas no bom, por exemplo, é primariamente teleológico ou exclusivamente, entendeu? E eu acho que daí, se for exclusivamente, tem o problema, né? Onde foi parar a perfeição existe ou não, isso é bíblico ou não, e se não existe, por que não existe, né? Eu não sei quem ia falar, Madi, pode falar. Posso ir, Gesi? Ou você ia falar alguma coisa urgente aí, mano? Você que sabe. Eu concordo com você. É bem rápida, que você porque é sobre o que o Gesiel falou. Você falou que a criação ex nihilo, ela é uma ideia que não dá para concluir de Gênesis, mas aí ela é a posteriori dentro da Bíblia ou a posteriori na tradição cristã?
É isso a aqui. posteriori na história do desenvolvimento da teologia, entendeu? Tipo assim, quando aparece isso, a gente já está falando aí de pais da igreja, entendeu? Tá, entendi. Igreja primitiva, Então pais da não tem igreja. como pensar que em outra... Por exemplo, nos Salmos eles falam muito de Deus criando, aí não tem... Eu não sei, talvez é uma frase, uma afirmação muito forte, mas é como se dentro dos escritores bíblicos a gente não acha essa ideia assim explícita, ainda, ou não sei. E no Novo Testamento você acha, no Antigo, menos em Gênesis 1, não. Tanto é que cria aquela doideira, né, nos primeiros séculos, de vários judeus compartilhando, misturando com ideias gregas, e alguns são neoplatonistas, né? Então, tipo, mistura com Demiurgo, e aí pensa assim, não, Deus é o Deus, né, que Platão já estava falando. E aí já mistura tudo e já começa a virar o caos. Aí os cristãos falam, não, Deus criou a partir do nada, porque ele ordena não uma matéria pré-existente, mas ele cria a matéria também. Entendeu? Tá lá em João capítulo 1, que Jesus, por meio dele, todas as coisas foram criadas materialmente, né? Aí sim. Eu ia trazer o comentário aí. Posso falar? Tudo ok? Tranquilo? Beleza. Cara, eu acho que eu queria partir disso que o Gesiel falou agora como um ótimo trampolim para o que eu queria trazer, Davi. Que é o seguinte, o Gesiel acabou de falar sobre essa questão da mistura com a filosofia grega e tal. E eu não sou um cara que... Eu não entendo que a mistura com a filosofia grega dentro da teologia, ela é um problema em si e que ela é tudo... Só criou problema. Tanto que, assim, essa ideia de, na tradição cristã, no desenvolvimento da tradição cristã, de se pensar numa criação feita a partir do nada, é uma preocupação que vem a partir de um encontro com a tradição da reflexão grega, com a tradição filosófica. E eu digo mais, eu digo que essa preocupação de se a criação ela veio inteira, perfeita, ela também é uma pergunta, ela é uma pergunta que você só faz uma vez que você se encontrou com a tradição da filosofia da reflexão grega. O que eu quero dizer? Eu quero dizer que a Bíblia, o Antigo e o Novo Testamento, eles não estão preocupados com essa questão de se a criação é perfeita ou não. Se Deus já criou tudo perfeito ou não. Porque essa ideia de uma perfeição como uma categoria do ser, se o ser ele é perfeito ou se ele não é perfeito, faz parte da reflexão dos gregos, não faz parte da tradição dos judeus historicamente. Eles não tinham essa pergunta. As perguntas deles eram outras questões que eles estavam colocando, certo? Então, nesse sentido, o que eu quero dizer é que assim, a Bíblia ela não se propõe a responder essa pergunta, se a criação ela era perfeita. Agora, a teologia se propôs a tentar responder. Aí, voltando para essa questão dos gregos, eu acho muito interessante como essa questão da perfeição é a maior treta. Porque hoje em dia, qual que é a nossa treta? Hoje em dia a treta é pandemia, é governo, Big Brother, né? Agora, fé e ciência, essas são as nossas perguntas. É isso que a gente discute. Naquela época, nos gregos, eles discutiam os números racionais, números irracionais. E para eles era um escândalo admitir que poderiam haver números irracionais. Você é das exatas, né, Davi? Eu não vejo sua câmera, tá tudo travado aqui, mas enfim. O ponto que eu quero dizer é que para eles era inadmissível que houvessem números irracionais, porque se o cosmos ele foi organizado com uma ordem, e do mesmo modo a gente tem que responder a essa ordem por meio das nossas virtudes, isso estou falando de pensamento grego, de pensamento clássico. Então é impossível que a ordem se estruture irracionalmente, em números quebrados, em números complexos, por aí vai. Então, eu acho que, de alguma forma, existe um tipo de... Aí, agora sou eu falando. Eu acho que existe um tom, uma tintura disso daí na teologia cristã, sobretudo quando ela se encontra com essa influência grega, que lá no começo, nos primeiros 200 anos, já estava se encontrando, porque eles estavam ali no mundo grego, certo? Então, eles precisam pensar sobre a criação, porque o que é Deus? Então, eu acho que o Novo Testamento, nem o Antigo, eles não estão tão preocupados em falar o que é Deus, eles estão preocupados em falar quem é Deus, como que a gente se relaciona com Deus, certo? Aí agora, a tradição cristã, né, nos seus primeiros séculos, ela começa a se perguntar, porque ela está já nesse encontro, nesse jogo com a filosofia grega, o que é Deus? Como é Deus? Então, Deus é uma trindade, ele é Pai, Filho e Espírito Santo. Qual que é a relação desses três? Ele é perfeito? Ele é passível de sofrer? Não, ele é impassível, mas aí o que... Então, eu acho que entra muito nessa pergunta, o que é Deus? O que é Jesus? Jesus, ele é homem, é Deus, ao mesmo tempo...
percebe como isso já começa a sair ali das perguntas do Novo Testamento e começam a surgir outras perguntas, né? Agora, eu acho que, assim, como a gente é protestante, eu acho que a gente tem a nossa prerrogativa de poder olhar para a tradição e poder, às vezes, fazer algumas perguntas para ela, né? E não tomar tudo por dado e tudo por resolvido. E aí eu te falaria o que eu penso, cara. Tipo, eu acho que se a gente seguir no livro do Walton, ele vai falar um pouquinho, por exemplo, de que Adão, dá para se entender que Adão, por exemplo, foi criado mortal, porque senão ele não precisava de uma árvore da vida para ficar imortal. Se tem árvore lá, que Deus fala para ele, né, não vamos deixar ele comer do fruto, senão ele vai ser imortal. Bom, então ele era mortal, ele era passível de morrer. Bom, mas então ele não é perfeito? Então como que é isso? Então eu acho o seguinte, tô dando um spoiler, foi mal, amor. Então, eu acho assim, eu gosto de pensar. Tem alguns textos que eu li e tal, algumas coisas que eu fui desenvolvendo, e até um pouco, alguns insights que o Lewis traz um pouco nos livros, naquela trilogia cósmica, que inclusive foi a Amanda que me emprestou. Eu acho que Adão foi criado, certamente ele foi criado jovem, assim, ele foi criado novo, ele não tinha um entendimento do bem e do mal. Então, não dá para dizer assim no sentido de que, quer dizer, o que é a criação perfeita? O que é essa criação perfeita? Quer dizer, tem uma serpente ali no jardim que está tentando. O homem, ele é passível de cair. Então, no texto, se a gente for olhar o texto bíblico, o que é essa perfeição que está lá? Eu não sei se ela é exatamente a perfeição que às vezes a gente gostaria que ela fosse, que a gente espera, porque a gente tem um ideal do que deve ser essa perfeição, que tem uma tradição de pensamento, que a gente pensa, bom, perfeito é uma coisa que não muda, é uma coisa que não tem nenhum erro, não tem nenhuma possibilidade de dar problema. E eu acho que não é bem assim o que está no texto bíblico. Agora, certamente tem um desígnio de Deus, né? Então, por exemplo, se a gente abrir lá em Apocalipse, no final, né, quando mostra as esperanças, o que Deus quer para o final da história, ele vai dizer assim, que o homem, que a gente, né, os que são redimidos, que vão estar na Nova Jerusalém, a gente vai comer do fruto da árvore da vida, né? Ou seja, era a intenção de Deus de que a gente comesse da árvore da vida desde o começo, de que a gente fosse imortal, mas talvez não naquela época, entende? Então, eu acho que é bem essa coisa do processo. Talvez naquele momento do Jardim do Éden ainda não era o momento de Adão comer do fruto, naquele momento, mas em um outro momento a humanidade é dado o direito de comer da árvore, entende? Então, eu acho que, assim, pode ser que do ponto de vista do texto mesmo, você tem muito mais um desenvolvimento das coisas do que uma perfeição dada desde o começo. Essa é a minha opinião. E eu acho que depois dá pra gente desenvolver mais. Se quiser chamar no Zap, a gente pode papear à vontade, mas eu já falei demais. Só queria dizer que o Amadeu deu muitos spoilers. Deu demais. Arthur, é você, eu acho. Eu esqueci de abaixar a mão. É que o que eu ia comentar junto, o Amadeu já comentou um pouco, que é a própria parada, assim, do termo ex nihilo, tipo, pro hebreu, o que é ex nihilo? Ex nihilo é uma coisa que a gente traz historicamente cristã, é um diálogo entre a fé cristã, e aí é uma parada muito louca, esse termo ex nihilo, porque a gente tem o mundo hebraico, a gente não pode esquecer que Jesus é judeu. A nossa teologia é uma teologia judaica migrada para o grego e constantemente com os pensamentos filosóficos. Então, o termo ex nihilo é algo que a gente não tem muito assim, o que eu vou falar que é ex nihilo? Porque o judeu não está preocupado com isso. Até mesmo quando a gente tem, Jesus ele não falava grego. Podia saber, mas Jesus não está falando grego e nem hebraico. Jesus ele está falando aramaico, os apóstolos ele falam aramaico, mas por conta da plerona, a plenitude dos tempos que Paulo cita, eles escrevem em grego, porque é aí que a linguagem do evangelho tem que ser espalhada. Então a gente já tem uma tradução do hebraico, do aramaico para o grego, conceito de ideia para uma língua diferente. E os pais apostólicos, os discípulos dos apóstolos, eles veem a necessidade de dialogar com o mundo grego, como Amadeu colocou. O termo ex nihilo é algo posterior daquilo que a Bíblia está trabalhando, é algo necessário para nós, mas não que o texto, e aí pegando a ideia de Gênesis, não é o que Gênesis está querendo trabalhar.
a princípio, pô, de ex nihilo. Eu penso muito mais como funcionalidade mesmo. As questões ali que Deus está trabalhando, eu vejo que isso é bom para funcionar. E aí cai na interpretações que foi citada hoje. Isso é perfeito, isso não é. São possibilidades da gente se pensar. Mas o ex nihilo não é algo Gênesis. Eu vou fazer um comentário breve, eu ia ler um trecho por causa da pergunta do Davi, mas eu acho que eu vou pular para a segunda parte do meu comentário, que ele não está aqui, depois, enfim, eu mando para ele qualquer coisa. Que é a pergunta da Amanda. Eu vou fazer um comentário rápido, eu acho que o Gesi quer comentar melhor sobre isso, mas foi uma coisa que eu fiquei pensando também, porque quando ele diz que Adão e Eva não são perfeitos, fica sempre aquela coisa de, tipo, tá, mas se Adão e Eva eram perfeitos, por que onde está o pecado aí, né? Como que eles erraram se eles eram perfeitos? Não era para eles não errarem, tipo, se eles são perfeitos? E acho que abre para isso, né? A não perfeição abre para a possibilidade do pecado, do erro, da queda, né? E eu não vou dar spoilers, porque ele fala melhor sobre isso, mas bem mais para frente, assim, mas é interessante mesmo esse ponto. Pode ir. Não, eu ia comentar algo sobre esse debate, né? Eu concordo com o que o Amadeu disse e tal. Eu acho que o Davi queria dizer muito mais assim, a gente, se não está aí, a gente precisa localizar em algum lugar essa bondade da criação, porque isso é uma coisa que a gente afirma. Inclusive, isso não estamos falando só de... Estamos falando, assim, de muita gente... É como a gente lê o texto mesmo, né, gente? Fala assim, Deus criou o sol e a lua, e viu que era bom. Pô, então, bom, o sol e a lua são bons. Aí vai lá Agostinho, as Confissões. Uma parte que ele viaja sobre como a criação é boa, porque Deus é bom. E só o fato de elas existirem, isso já é bom, em contrário com o mal que não existe, por isso o mal não é bom, né? Então tem essa ligação entre o que é bom e o que existe. O que é mal e não existe. Então ele chega à conclusão de que o mal, não de que o mal não exista, mas de que a existência do mal, do ponto de vista ontológico, é inferior, de um grau inferior ao que realmente existe, né? Porque as coisas, só por existirem, elas já são boas porque Deus as criou. Só que essa viagem só sai se você considera que Gênesis 1 está falando que é boa. É verdade o que Agostinho está falando? Só que o que o Walton está querendo dizer é que o sentido de Gênesis 1 é funcional, né, pessoal? Então, isso implicaria que Agostinho está errado? Fundamentalmente não. Talvez, assim, o que o Walton está dizendo bom, agora que a gente sabe o que o texto diz, o que o texto diz de modo um pouco mais científico, digamos assim, a gente estudou a arqueologia, estudou as línguas proto-semíticas aí, as línguas semíticas, estudou muita linguística pra caramba, agora a gente volta na teologia, e agora a gente tem possibilidade de analisar o que quer dizer bom, né, em Gênesis 1. E não significa isso em Gênesis 1. Embora uma tradição inteira é importante enfatizar, né, sei que tem muito debate nisso, mas eu acho que não dá para sustentar um negócio assim, de a Bíblia caiu do céu e agora a gente lê, e não tem uma tradição em volta de leitores, não tem uma comunidade de leitores. É importante sempre voltar nisso. Tem gente que está lendo esse negócio, né? E isso também é algo que a gente precisa entender como o Espírito nos levando às verdades fundamentais, mesmo que isso não seja, do ponto de vista científico, aquilo que é mais preciso naquele momento, entende? Então, é isso. Agostinho não sabia tanto, não tinha léxico de grego no celular, né? Eu tenho, tipo, pobre Agostinho não tinha esse trem, mas olha onde Agostinho chegou sem isso, entende? Então vamos respeitar o cara, vamos ouvir mais ele. É isso mais ou menos que a gente tem que fazer, é por aí mesmo. Então, considerar que a criação é boa é algo importante, né? Em algum sentido para o cristão. Posto isso, Gênesis 1 não está falando disso, está falando sobre ordem funcional, que, na minha opinião, é algo até maior do que só dizer que ela é boa, né? Porque isso não provê explicação nenhuma, né? Provê a explicação de que Deus fez as coisas materialmente, mas não de que ele está conduzindo a história. O contrário é que é verdade, Deus está conduzindo a história, né? Então, acho que isso tem uma eminência, né? O que as coisas são depende de como elas foram feitas, o que elas foram feitas para ser, principalmente. E elas foram feitas para agradar a Deus e para ser uma expressão do amor divino. Então, isso é uma coisa que a gente não pode esquecer. E eu não peguei inteiro o comentário do Gesi, mas era a ideia de mal, mais ou menos assim, de queda, não é? E aí, se a gente pensar,
Gênesis 1, 2 e 3. O 3, a queda. Eu não sei se é spoiler, mas a serpente é Satanás. Entende? É spoiler? Ah, então desculpa, vou parar por aqui. Mas é pensar nessa ideia, aí já fica para você pensar mais para o próximo encontro que vai ter resposta. Mas, porque se a gente pega o texto literário de Gênesis 1, 2 e 3, assim, pega até o 11, pegar um bloco assim maior, o que ele está propondo tratar como mal? O que o ser humano é levado a tratar-se como queda ali que a gente está entendendo, assim, ou totalmente bom, pegando um pouco que a Amanda tinha comentado da questão do livre-arbítrio, que aí também eu não quis comentar porque eu também não sei se é spoiler dos estudos mais para frente, mas até, porque essa questão do livre-arbítrio e tal é uma questão posterior relacionada a teologias sistemáticas, pra gente, com influências do pensamento grego, mas não é algo que o pensamento hebreu ele está querendo desenvolver muitas vezes. Mas aí eu não vou continuar falando porque eu não sei que vai estragar o próximo estudo, então eu queria parar por aqui. Não estraga, assim, não, eu acho que ele tem um limite também. Por exemplo, eu vou contar para vocês um spoiler. Adão e Eva pecam. Bom, eles são lançados para fora do paraíso. Deus precisa mandar Jesus. Por essa eu não esperava. Então enfim, tô brincando, tá? Mas eu ia posso fazer um último comentário? Só bem rapidinho, que é uma coisa que a gente, é tão bonito, mas não... o Tom levantou a mão primeiro, né? Depois eu falo, então, depois do Tom. Não estamos te ouvindo, Tom. Acho que quando você tá de fone, o microfone não funciona, Tom. Tira o microfone do computador, Tom. O fone de ouvido. Desconecta aí. Desconecta o fone. Vamos escrever aqui, acho que ele consegue ver. Problemas técnicos. Tentar entrar de novo com o fone desconectado. Tom, você pode sair da sala e entrar de novo. Talvez ver se resolve. Só para responder aqui o comentário do Carlos. Ô, Carlos, não é que eu não tô falando que a serpente não é Satanás, não, tá? Mas você vai entender no próximos capítulos, quando for expor, ali na mentalidade de Gênesis, beleza? Só para comentar isso. Quando a gente está comentando aqui, a gente está se focando no livro de Gênesis. Aquilo que a Bíblia ela vai reinterpretar Gênesis posteriormente não é o assunto do que eu levantei, tá bom? Mas assim, eu creio, tá? Tudo eu tenho que falar aqui, gente, tá gravado. Eu vou passar por sabatina no final do ano, então. Brincadeira, não. Mas. Brincadeira, Carlos, mas assim, o seu argumento é válido, mas o que eu mencionei é só aqui no livro de Gênesis, beleza? Mas aí você vai entender o meu argumento mais pra frente. Eu acho que é importante, assim, a gente esperar ver o que o autor tá dizendo aí, né? E a gente discute com base nisso, né? O que o autor tá dizendo também, senão a gente vai ficar perdidão. Só fazer um comentário último, bem pontual, que eu achei lindo o capítulo 4. Isso eu acho que vocês também. A gente falou um pouco dele porque ficou bem resolvido, né, pessoal? Acho que sem problemas. Mas eu achei muito legal, muito interessante, me trouxe várias reflexões. Eu, nos últimos 2 anos, tenho pensado muito sobre essa perspectiva, né, de como o mundo pode ser entendido, e a gente recuperou isso no estudo do Peter Harrison, o mundo entendido como uma alegoria de Deus, né, e Deus presente no mundo, e a gente precisa enxergar Deus no mundo, né, e isso, assim,
totalmente contra a nossa mentalidade secular, né? A nossa mente secular moderna, né? De achar que o espaço do mundo está vazio, né? O espaço político está vazio, o espaço científico está vazio, os espaços estão vazios, né? E tem um lugar que a gente pode operar como se a gente, Deus não estivesse ali, né? E eu acho que a gente precisa recuperar um pouco disso, né? Recuperar um pouco, não, recuperar completamente isso, né? A ideia de que realmente Deus governa sobre o mundo, né? E ele governa não como um ser que está desconectado dele, né? Ausente, um Deus que criou o mundo, ordenou, mas saiu fora. Mas ele ordena o mundo presente de modo presente, nos dois sentidos. O mundo no tempo presente, de modo presente, né? De forma presente. Deus está no meio de nós, né? Ele está presente no mundo. A gente pode enxergar os atributos de Deus por meio do mundo, mas não como quem quer ascender numa escada, mas quem pode acessar o Deus presente, né, no nosso mundo. Então, eu achei isso muito maravilhoso, assim, encontrou reflexões importantes que eu já venho tendo sobre a natureza sacramental do nosso mundo, né? Sobre como o nosso mundo pode ser lido, realmente a gente precisa ler ele como uma transparência para Deus, né? Precisa olhar as coisas com o olhar da graça, né? Que as coisas são transparentes para a graça, né? São sinais visíveis dessa realidade invisível. A gente não consegue ver, mas a gente pode percebê-la como presente no nosso mundo, né? Então, enfim, uma reflexão muito grande, mas teve uma ressonância importante, né? Na medida que o mundo é um espaço sagrado, ele não é um espaço secular. Gênesis não fala isso, né? Gênesis fala que é um espaço sagrado, né? Isso é importante. Se mais ninguém tiver nenhum comentário para fazer, acho que a gente pode ir encerrando. Gezi, quer falar alguma coisa? Não, eu ia agradecer você e a Marília pela introdução aí, tá bom? Má pelo devocional e presidenta Amanda, né? Presidenta eleita no GP. Então é isso, gente. É só lembrar do seminário também, para quem está interessado. Vou mandar lá no grupo também, acho que está todo mundo no grupo, né, do Whats. Vou mandar o link de novo para as inscrições. E é isso, gente. Foi muito, muito boa a discussão. Daqui 15 dias temos mais. Não vou dar spoiler, que é. Tamo junto, gente. Obrigada, Amanda. Obrigada, Gezi. Valeu todo mundo aí que ficou até agora e participou. Daqui uns dias a gente se vê de novo no seminário. Verdade, dia 13. Para a gravação aqui.